Boa. História, mentira, nós temos bastante para contar. Concorda? Guarda aí, então. Não é. Ué. O outro que nós vimos fazer semana passada era da véspera de dos namorados, ia ficar melhor com o casal, primeira vez, né? Mas tá bom, vamos. O povo ficou louco, suspense. Legal. Muito boa noite a todo mundo, Gera Nunes por aqui. Hoje, segunda-feira, um dia diferente do Conversa Piada Podcast, mas pode ter certeza, com muito conteúdo, como eu falei no anúncio, chegando com os dois pés na corda, que a prosa de hoje vai ser boa demais. Infelizmente, na semana passada nós não conseguimos por um probleminha técnico, mas nada que não deu mais vontade para nós ainda fazer agora e ainda melhor. Com as bênçãos de Deus e Nossa Senhora Aparecida, começamos mais um. Eu quero agradecer também aos nossos patrocinadores, pessoal que apoia e que dá essa força para a gente fazer esse podcast por aqui. Um abraço ao pessoal do Cicobi Credivar, na pessoa do gerente, o Preguinho e toda a equipe do Cicobi. Um abraço também ao meu amigo Cássio, da JC Bretes, lá da cidade de Jesuânia, Lambari, atuando em todo o Brasil. Um abraço também ao meu amigo Wellington, a Lidiane, o pessoal da Cavalcante de Biase que está com a gente. Hoje, como eu falei para vocês, pela primeira vez recebendo dois convidados ao mesmo tempo, pela primeira vez recebendo um casal. Casal bacana demais. Nós vamos falar de empreendedorismo, vamos falar de família, vamos falar da essência caipira desses dois que todo mundo gosta de ver. Então, sem mais enrolação, senhoras e senhores, Rodrigo Amin e Isabela Deodoro. Fique à vontade. Boa noite. Boa noite. Muito Prazer boa estar noite. aqui. O prazer é todo nosso, Rodrigão, Isabela, muito obrigado. Eu sei que a agenda suas é corrida demais, é roça, é negócio, é loja, é a família, mas vocês de pronto, quando eu mandei a mensagem para a Isabela, Rodrigo, muita gente falou para mim que eu tinha que convidar vocês e tal, eu tinha que trazer vocês dois para esse podcast. A ideia desse podcast é isso mesmo, é trazer o pessoal daqui de Pozópolis, o pessoal da região, como nós falamos já em off aqui, né, de poder trazer essas pessoas que ajudam a desenvolver esse agronegócio. E quando eu mandei a mensagem para a Isabela de pronto, olha, vou conversar com o Rodrigo e nós vamos ajeitar, e de bate pronto deu, foi bom demais. Então, prazer recebê-los aqui, viu? Eu que agradeço pela atenção. Ó, eu esqueci de falar aqui, mas não posso deixar de agradecer. Vai vendo aí o recebido do negócio aqui. Olha que coisa fina. Uma tábua de carne aqui que com certeza vai ser muito usada com a logomarca do projeto. E uma cachaça reserva especial, Rodrigo Trator. Essa nós vamos tomando devagarinho para não acabar, certo, Rodrigo? Tá vendo? Rodrigo, é o seguinte, uma coisa que a gente gosta muito de saber, todo mundo conhece, vocês, sabe da vida, não sei de cada um, mas no início a gente gosta de começar do começo. Então fala uma coisa para mim, quem é o Rodrigo? Conta para nós aí, dentro de uma conversa, quem é, de onde veio, como é que nós vamos chegar na Rodrigo Tratores, no negócio seu daqui a pouco, e depois, quem é a Isabela? Fica à vontade a Isabela primeiro, primeiras damas. Quem são vocês? Fala para nós. Deixa ele começar primeiro. Pode começar? Vocês ficam à vontade. Vai, começa assim. Primeiramente, boa noite a todos. Meu nome é Rodrigo, mais conhecido como Rodrigo Tratores, né? É uma longa história. Se for contar minha vida desde o comecinho mesmo, nós vamos ficar aqui mais de mês, tá? Só o seguinte, que eu falo sempre. Primeiro Deus, né? Muita fé, persistência, o homem tem que ter. A luz divina que guia não só eu, como a Isa, minha família, né? É uma história muito assim, eu não sei muito os palavreados, que eu sou meio caipira, dolorida, com muito sofrimento, muita luta, entendeu? Mas que eu falo só uma coisa, valeu a pena, tá valendo a pena, entendeu? O começo do Rodrigo Tratores foi através de um tratorzinho velho. Hoje tem os dedos da mão tudo quebrado aí, ó. Isso aqui quando estava gradeando, pegava aquele torrão, né? Não tinha direção hidráulica, trator totalmente antigo, né? Foi o começo. Mas antes disso, para chegar onde que está hoje, eu pegava um trator lá, ajudava um rapaz a tirar um leite, e ele deixava nas horas vagas e eu ia aprendendo esse trator. E um sonho de criança, né? De um dia ter um trator, um caminhão que eu gosto, gado. E foi uma vida sacrificada, muito. Trabalhei com tudo que você imaginar, saí para um mundo novo, né? Sempre carregando a humildade, né? E a vontade de vencer.
Eu acho que a humildade e chá de erva cidreira não faz mal para ninguém, certo? E sempre deixando um legado, né? Se você tem vontade de fazer alguma coisa, sonha, né? Quem tem medo de crescer morre pequeno, certo? Então sonha, Deus em primeiro lugar, certo? E não tenha medo de nada. Seja desafiador, né? Não tenha medo de nada. E agradeço muito a Isa, que está do meu lado para somar, né? Eu não só como mulher, mas como mãe, me fortalece muito. Não somos um casal perfeito, sempre tem as diferenças. Falar que somos perfeitos, vou estar mentindo para vocês, eu não gosto disso, entendeu? Mas pensa na mulher que soma e procura juntos fazer um resultado, está aqui, né? Hoje, a Rodrigo Tratores, graças a Deus, eu só tenho que agradecer a Deus e a Nossa Senhora Aparecida, está crescendo, está caminhando, mas eu sou um homem que eu não tenho que pedir nada, só tenho a agradecer. Porque para quem veio de baixo, engraxado de sapato, da onde que está hoje, tirado honesto, graças a Deus, em primeiro lugar, não é qualquer um não, certo? Aí muitas vezes chegaram em mim e perguntaram assim, Geraldo, será que valeu a pena tudo que você passou? Eu falo hoje, valeu. Que é com muito sofrimento, muita dor, né? E foi se tornando eu mais forte para topar qualquer tipo de problema. Então eu sempre falo, vou deixar um legado. Seja você o seu próprio incentivador, mas nunca esqueça, Deus e Nossa Senhora Aparecida sempre no comando. Ô, Rodrigão, belíssimas palavras. Já começamos, não falei para você, Matheus? Ah, vou lembrar uma coisa para vocês aqui. Hoje nós não estamos com o Gui Mancini, mas estamos com o Matheus Lopes, com a mesma qualidade, com a mesma produção, que vai estar acompanhando esse bate-papo e a produção nossa aí. Vocês ficam à vontade para pergunta, para consideração, vai mandando um alô, conforme encaixar dentro da prosa aqui, nós vamos mandando. E eu dizei, né, que nós já ia começar com os dois pés na porta, e o Rodrigão já mandou. Rodrigo, isso aqui o nome é o seguinte, é conversa fiável, é de conversa fiada mesmo. Então, moço, é prosa do jeito que nós fazemos mesmo, não é ter uma câmera ligada, nós estamos ao vivo, que não coisa. Só quero dizer uma coisa para vocês aqui também, se por acaso eu aparecer vocês aqui de cabeça baixa, é que enquanto vocês vão falando, nós vamos pegando uma palavra aqui, uma frase ali, uma lá, no final a gente faz um resumo da prosa e usa como forma de agradecimento, viu? Então se eu tiver de cabeça baixa aqui, viu, Isabel? É isso, nós vamos anotando por aqui. E aí, entra a Isabela Deodoro, isso é mole para a turma do Ribeirão, não é não, Rodrigo? Fala para nós, quem é você, Isabela? Então, eu sou lá do Ribeirão, né? No começo, quando eu vim pra cá, foi muito assim, minha mãe falando, vai, porque a minha vontade era ficar lá junto com meu pai. Meu negócio é a roça, sempre foi a roça, mas com muita incentivação dela, né? E eu vim pra cá. Daí comecei a trabalhar, e muito na correria de sempre, né? E aí conheci o Rodrigo, que, né, ele também, o meu incentivador, porque se não fosse ele, eu não estaria até onde eu tô hoje, né? Porque tudo que eu sou, primeiro a Deus e depois a ele. Porque se ele não pegar firme, se ele não incentivar e pôr eu por frente, não vai, porque eu tenho... Mas só um ressalto deles. Pode dar vontade. Nesse tempo de vida, de mundo, né? Eu falo que eu tive no mundo, eu tenho um diploma que poucas pessoas, homens, conseguem. Chama de diploma da vida. Quem consegue ele é campeão. Com certeza. Não sou melhor que ninguém. Humilde, estou aprendendo, não vou morrer sem saber de nada. Com certeza. Mas foi a mulher mais difícil para me conseguir fazer aquilo. Os voos do empreendedorismo é muito mais fácil, não? Rapaz, falar pra você, nunca vi um trem de trabalho desse jeito. Mas foi quanto tempo para chegar até você? É um tempinho bom, né? Gostou? Mulher bruta, ridícula. Rapaz, eu falar pra você, nem uma mula que eu tenho lá na roça, que é bardosa, eu trabalho com essa mulher. Ué, isso aí não, vamos falar isso aí. Isso aí não vai aqui, criador de burro, velho. É daí que veio a essência. Tem que ser bruto, Mas chulo, aí eu sistemático, acabei em de geral. falar, né? Uma coisa que eu aprendi isso na minha vida, persistente, né? Mas eu Legal. vou lutar, né? E graças a Deus, através dessas lutas, persistência, tem os frutos, né, meus filhos, que são duas crianças abençoadas. Muito. E que eu acabei de falar, uma mulher que eu admiro muito, né, pela garra dela, né? Vindo da onde ela veio, que nem uma essência simples, né? E carrega até hoje essa simplicidade, né? Então isso aí
é o que destaca e faz eu cada dia mais gostar dela, entendeu? Se não fosse casado, isso já era um pedido de casamento, né? Pois é, né, Geraldo? Mas Mas é fica à isso. vontade. É isso, né? Porque assim, eu tenho muito medo, assim. Então, se não é ele para dar uns cutucão, não, você vai dar certo. E com isso, eu aprendo cada dia mais, que eu costumo dizer assim, que a gente sempre está aprendendo, nunca sabe de nada, né? Cada dia mais aprendendo. Então, é isso. Se nós dois, um completa o outro, porque ele não tem medo, eu com esse um pouco de medo, mas acaba que no final dá certo. E estamos indo, né? Com muita luta, às vezes, dificuldade, porque não é assim fácil como todo mundo acha que quer, né? Mas vai dando certo. Graças a Deus tem os filhos que estão aí crescendo junto. Esses aí não pode deixar perto pra falar dos dois, viu? Aí nós vamos ter que gravar um outro, Matheus, pra falar só dos dois. Que a gente tenta passar para eles, né? O que a gente é e o que a gente foi no começo, né? Que as coisas não vêm fáceis, que as coisas não é como a gente pensa. Então, essa é a nossa essência, né? A simplicidade, que a gente, com a simplicidade, a gente consegue muita coisa, né? E já é visto que isso acontece. Só pra você ver, ó, como eu falei pra vocês falando, eu vou anotando. Antes da Isabela falar, eu botei aqui, ó. Casal que vence o medo junto, um completa o outro. Eu acabei de anotar, ela foi e falou isso. Porque é muito nítido isso, vocês dois. Eu acho que todo mundo percebe isso com a evolução da Rodrigo Cardoso. Depois nós vamos estar falando sobre isso também. Mas como você começou, Rodrigo, a Isabela junto e tal, é muito nítido isso em vocês. E é nítido também isso que vocês fazem com os meninos. Que são os meninos que todo mundo gosta. Dois meninos que andam certo com as coisas, que fazem as bagunças que faz parte da vida e da idade, natural, quem nunca, né? E tá certo, tem que fazer mesmo. Já vou falar, criança tem que cair, tem que machucar, tem que ser ativo. Isso que é criança saudável. E que estão, com certeza, como diz a minha mãe, vai dar gente na vida. Não tenha dúvida, pela essência de vocês dois. Muito bacana isso aí de vocês falarem, desse complemento de vocês, que passam, né, com certeza, com toda dificuldade de qualquer casal, né? Ainda mais vocês que trabalham junto. Aí nós vamos falar disso também daqui a pouco. Vamos dizer o Rodrigo e Isabel CPF e o Rodrigo e Isabel CNPJ. Depois nós vamos falar sobre isso. Mas vocês que trabalham junto, né, que vivem junto o tempo todo, que tem a gestão do negócio, mas que se completam. É bacana ver isso vocês, né? Você sabe o que assim que eu falo, Geraldo? Você conhece uma pessoa para estar do seu lado nos momentos difíceis, né? Como eu vim numa separação, todo mundo sabe, não tem que mentir, né? A separação me deixou um fruto muito bom com a filha que eu amo demais, uma menina que está destacando muito do meu lado, certo? E eu falo assim, a vida continua, né? Só que eu passo um pedaço que foi quando eu conheci a Isa, e sem casa, sem nada, e foi o começo, quando ela conheceu eu, o que eu tinha dentro de casa? Uma casa alugada, né? Uma geladeira velha, uma cama, uma mesinha, né? Mas falei, você vai topar isso mesmo? Sou uma moça nova, eu vou ficar com um homem feio, sem dinheiro, né? É assim mesmo? Um pai com a fama de bravo, que era matador, que fazia. Esse povo de Virgínia, Não, o pai dela. O pai. Aí eu peguei e falei. A Maria é brava. Você vai querer, eu tô aqui. Agora se você falar também que vai contra, eu vou tentar persistir você. Até onde ver onde vai dar, né? Mas Deus é tão bom, Geraldo. Você tem uma base, tem dia que eu fico rindo dessas histórias. Eu não conseguia chegar até na casa dela por medo dela, do pai dela, sabe? Aí ali antes da casa no mar, tem uma ponte de cimento, não tem? Perto do terreno seus ali, né? Aí eu virava a caminhonete e acabava de chegar a pé. Entendeu? Mas você tinha que chegar, se você tivesse saído correndo, não ia Aí que você vai ver a pessoa que está do seu lado, né? Então nós passamos muita dificuldade. Inclusive, quando a dona onde nós morávamos pediu a casa, e para onde nós vamos, tal, eu naquela dificuldade, lutando para levantar de novo, né? Não, nós estamos juntos, e ela me ajudando sempre, né? E foi aonde que surgiu, né? Compramos uma casinha pequena, sem terminar, sem um centavo no bolso, só que eu contei para ela, ela falou, você é louco, Rodrigo? Eu não sou louco não, já está comprado, eu não volto para trás, né? E entramos nessa casa, Geraldo, apertado, uma cozinhinha pequena, né? Mas nós vamos dar conta. E hoje, graças a Deus, melhoramos bem essa casa, dando um conforto tanto para meus filhos como para ela, né?
Que questionamento? Tudo na vida tem um preço. Então, se você está sujeito a pagar aquele preço, né, você tem que fazer o quê? Ali vai sofrimento, vai persistência, vai tudo, né? Mas você fala assim, Rodrigo, vale a pena? Eu falo, vale demais. Se você olhar lá atrás, né, eu acho que todo ser humano, a partir do momento que sai no ventre da mãe, certo? Ele sai com a caneta e com um caderno na mão. Nem que é para errar. A caneta não pode não ter de apagar, para você escrever o seu nome ali e a sua vida. Entendeu? Então eu estou procurando preencher esse livro meu mais perfeito que tem, mas tem meus erros, não é pouco não, viu? Então eu estou deixando meu legado. Mas eu já escutei, o Rodrigo é bobo, trabalha demais, não vive, vivo. Só de estar do lado dela, estou vivendo bem, né? Tem meus filhos com saúde. Né? Crescendo com saúde. Nós vamos para a roça, monta cavalo, negócio da comida simples, nós come. De vez em quando nós vamos nas praias dar uma palhaçada, de vez em quando, mas nós vai. Mas vai, é difícil às vezes sair pela correria, né? Mas Mas o que acontece? Por você ter, você tem que lutar para, né? Eu trabalho pensando no dia de amanhã. Não sei se eu vou estar aqui amanhã, mas eu trabalho, né, firme, né? Então a história resumida é muita luta, né, persistência, mas deixando sempre bem claro, um Deus e Nossa Senhora sempre no comando. Legal. Eu ia perguntar isso para vocês agora, de cada um disso que você acabou já puxando, é legal do bate-papo nosso. A Isabela estava nervosa. Quando eu fiz o convite, por exemplo, em geral, mas Nossa Senhora, eu sou meio tímido, como é que faz? Você mesmo falou, né, nós somos meio caipira para isso. Mas eu falei para vocês, isso aqui é um bate-papo, nós conversando igual numa mesa de boteco. Inclusive a cachaça daqui você me deu, mas se quiser dar uma palagada, fica à vontade. E a conversa desse jeito mesmo, uma coisa vai puxando a outra. E eu ia exatamente também perguntar isso para vocês. A sua dica e a sua dica, Rodrigo. Vocês dois, como família, como casal, que passou por isso tudo que você passou, você citou da sua separação, né? Você citou do medo do sogro, né? A gente brinca, mas tem aquele negócio, né, de saber chegar, de como é que eu vou chegar. Respeito, exatamente. Exatamente. Você citou da dificuldade, que foi a coisa mais difícil para você conquistar. Então, nisso aí, vocês como um casal, que trabalha junto, que vive junto, como você falou, vai para a praia, vai nas palhaçadas, cria os filhos, anda a cavalo, né, que negócio. Que dica que vocês podem dar? Se você puder falar assim umas 2, 3 palavras, para um casal, por exemplo, não só no agro, mas em qualquer ramo de atividade, que vive mais ou menos igual vocês. Que dica vocês podem dar? Olha, Geraldo, a minha dica, que eu falo para todos os casais, assim, né, para todas as pessoas, é o seguinte. Primeira coisa, tentar viver bem, quanto melhor, quanto mais bem, melhor. Eu não tem um casal que se falar assim, eu não tenho briga, não é casal. Tem as diferenças, cabeça quente, tem, acontece, entendeu? Mas procurar sempre viver bem, ter o respeito, né? Entre um com o outro. E falar sempre, incentivar os filhos para o caminho certo. Por que eu falo isso? Às vezes dói você corrigir um filho hoje, mas é o bom para ele no amanhã, entendeu? Porque, que nem eu falo sempre, uma história que eu tenho comigo assim, você pega um boi lá na sua invernada, certo? Eu vou fazer um boi carreiro num boi errado, você faz ou não? Vai. E como é que você fazer um boi carreiro você tem que fazer? Começar no começo Você tem mesmo. que pegar um bezerro. Então é que nem uma criança, você tem que ensinar ela desde criança a modelar. Se pôr, eu vou falar uma coisa que eu nunca esqueço. Se pôr, se torce quanto é novo. Eu comecei a trabalhar novo demais, 5, 6 anos de idade, não tenho estudo, certo? Meu diploma é mundo, certo? Mas graças a Deus não tenho inveja de ninguém, não carrego isso. Não sei mexer no computador, não sei nesses trem de celular mais sim, mas falar pra você, na cabeça no negócio, a conta sai ligeira. Entendeu? E graças a Deus, Geraldo, eu sou um homem assim, muito abençoado por Deus, Nossa Senhora Aparecida, que tudo que eu ponho a mão, que Deus me mostra, me ilumina, flui, vai para frente, entendeu? Então por isso que eu falo para você, eu tenho só agradecendo a minha vida, não tenho que pedir nada. Entendeu? Então, o legado que eu deixo para todos os pais. Ensina os seus filhos, educação vem no berço, humildade, simplicidade, sabe? Que a gente anda vendo o mundo que tá, o povo fala assim, o mundo tá ruim, o mundo não sei o quê. Não é o mundo, amigo, é a criação, o mundo é o mesmo, desde lá de trás. Rapaz, eu andava a pé, tem até a quinta série de grupo, certo? Andava a pé para ir na escola, fiz, como é que chama quando você vai, primeira comunhão, entendeu? Ia a pé lá fazer a dona Aparecida lá no Retirinho, que me deu ia lá, e era aquela vida assim, brincava no barro, estava voltando a pé, achava uma poça de barro ali, deitava, brincava.
vinha acelerando, imitando, estava dirigindo um trator. E a maioria das crianças hoje não tem mais isso. Parece que já está no berço, está com o E celular. você deixa os filhos seus nessa vida, né? É. Eles vivendo essa né? Tem uns legal. erros, tem uns errinhos que às vezes acontece. É assim, que a gente, a verdade tem que falar, mas não é uma família perfeita, não existe, né? É assim, do celular. Tem, eles ficam um pouco no celular, mas são as crianças raiz. Não. O de 3 anos monta, até a maminha dele, monta, anda, gosta, eu incentivo ele para isso. Eu sou assim, ela já viu. Eu não gasto assim, fora do que eu posso. Mas nos meus filhos, vamos supor, um arreio bom. Eu vou, pai, eu quero aquele arreio, eu vou comprar um cavalo, eu não faço questão. Agora, se o pai, compra um videogame para mim lá em casa, eu nunca nem sei o que é isso. Não. Vamos arrumar para uma bicicleta rumo, entendeu? Então não é que eu quero que eles aprendam, certo? Um dia eu não ter mais eu nem ela, eles saberem se virar. Bem pra vida, exatamente. Você entendeu? Que você tá tudo aqui de mão Vai beijada. dando umas cascas que a gente fala, né? Pra criar, pra aguentar os bares da vida, que vai acontecer mesmo, isso é normal. Em Virgínia, Geraldo, eu não sei se você sabe, eu sou de Virgínia, estou emprestado aqui já há uns 20 e poucos anos. O que acontece? Tinha um mané babão lá no andante, né? E tinha um ditado que carregava assim: pai e mãe não educa, mundo educa. Esse mané babão falava. Então era uma pessoa sábia, né? E sempre assim eu destaco, Geraldo, eu gosto sempre de pessoas simples. A pessoa mais de idade, as minhas amizades é mais assim, pessoas de mais idade, entendeu? Pessoas simples, ali que tem Deus. A maioria das vezes eu vejo fulano, tá lá encostado, fulano tem dinheiro, essas coisas. Não, eu já sou mais diferente. E tem um trem comigo, Gerardo, se eu tiver de falar alguma coisa para você, eu vou chegar em você e falar para você, não vou mandar recado não. Certo? Então eu aprendi uma coisa na minha vida, uma essência séria que eu tenho, é ser verdadeiro com meus treinos. Entendeu? Que hoje é cheio de homem meio tigela, né? Então o homem tem que aprender a ser homem. Aí como eu falo para você, o mundo é o mesmo. As pessoas que estão fazendo o mundo pegam um mundo ruim. Né? Então você tem que procurar ser o melhor possível sempre. Né? Dentro do possível, né? Agora você fala um pouco. E não, Gabriel, você está falando, não, eu achei legal essa parte que você falou aí do ser homem. A gente está falando do ser homem, mas não é um ser homem no sentido de masculino, Não. de brigador, de valente, não é isso não. As É do ser homem nas atitudes, né? Na essência, na educação, no respeito com os outros. Não é isso? Você está contando isso mesmo, e essa questão de vir dos mais velhos, eu acho muito interessante, que é onde está a sabedoria, né, das coisas. Então o ser homem nesse sentido, de que viveu, aprendeu o que está passando com os filhos, saber que o mundo não é um morango, né, que vai ter problema, vai acontecer, vai errar, vai aprender, vai chorar, se tiver que chorar, vai ter hora que dá vontade de desanimar, mas o ser homem, e outra coisa, o ser homem também no sentido do fio do bigode, que hoje em dia também é meio difícil, acabou, nós não vemos isso aí. Muito bacana você falando, também de você, como mulher, né, como você falou, você veio humilde do Ribeirão, quietinha, não queria sair de lá, queria ficar com a família, e aí você tem a sua família, cria os meninos nessa essência aí, e além disso, dona de casa, né, eu acredito que tenha os afazeres domésticos, a gestão das atividades, como é que é para você como mulher, e principalmente você também levar essa dica para mulheres, por exemplo, na situação, na vivência como você vive. Companheirismo, né, Geraldo? Porque assim, fácil não é, como a gente está falando. Você conviver ali praticamente 24 horas junto, não é fácil. Mas assim, eu tento levar, persistir. Porque se, tipo, na primeira briga ou na primeira encrenca ali, vou largar tudo, eu tenho essa essência comigo. Eu vou aguentar até onde. E motivo até de sobra, viu? Não, Pensa num burro vestido de roupa, na hora a cabeça quente. Porque eu tenho comigo assim, não é porque eu sou nova, porque a diferença de nós dois é 14 anos. Uhum. Então, mas é porque eu sou nova que na primeira briga eu vou largar a mão de tudo. Não. Pelo contrário. Nova, mas não deixa de ser experiente na vida, naquilo que faz, né? Com certeza. Motivo ela tem de sobra. Só que eu sou assim, eu falei que a gente não é casado na igreja, né, por motivos dele não poder, mas eu carrego comigo. Se a gente jurou ali que a gente vai viver junto, né, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, então eu vou tentar
e fazer o possível para poder seguir essa lei de Deus, né? Porque hoje em dia é muito difícil. A pessoa casa, não deu certo na primeira briga, já vou largar de tudo. Não, a gente é uma família, nós temos filhos que a gente tem que, né, lutar para estar ali junto, para poder dar um ensinamento, né, para eles, como é a nossa essência, né, desde sempre. Então é isso, o companheirismo eu acho que é tudo. E a fé em Deus, né, porque se não tiver Deus, não sai pra não lugar vai nenhum. pra lado nenhum, né. Ó, que coisa bacana. O slogan desse projeto do Conversa Fiagro é isso. É o bate-papo com quem vive o agro na essência. E a palavra essência entre nós aqui, cada hora é repetida. A essência na raiz, a essência no respeito, a essência no ser homem, a essência no companheirismo, você falou. Então eu tô feliz demais, tô escutando, tô anotando e pensando nisso. Olha pra você ver. Quando eu lancei esse projeto, me veio na cabeça isso aí, pra gente conversar na humildade mesmo, do jeito que nós estamos aqui. E a palavra essência tá o tempo todo sendo falado, que é realmente o que a gente vê que vocês vivem. Deixa eu só abrir uma brecha aqui, Rodrigão. Porque a paz do bicho tá pegando aqui, ó. O Hudson tá mandando um abraço aqui, dizendo que tá acompanhando, mandando um alô. Henrique, a turma do Ribeirão, tá lá, Isabela. Saiu mais aqui. Ô, Matheus, tem uns alô, tem alguém falando? Fica à vontade se você quiser fazer alguma colocação aí. Rafaela Guimarães, os melhores. Obrigado, Rafael. Gratidão. Obrigado. Você falou do Hudson aí, ó. Uma pessoa que eu estimo demais, viu? Aham, tá ouvindo a gente aqui, ó. Na mesma cidade, até inclusive esse dia atrás nós fizemos uma romaria. Eu vi os vídeos seus. Eu com o filho dele, o Pedrão, um menino que eu gosto demais também. Um abraço, Hudson. Tudo de bom pra você, menino lutador também, viu? Sim. Ele saiu do mesmo sapo e chapaiando e lutando e caindo. Mas é um menino sempre fala em Deus, né? Lutador. Então você vê as pessoas que vêm de baixo, Geraldo. O que acontece? Presta atenção, você vê, eu sou um caboclo cativo. Eu já vi muitos casos, não vou citar nome, eu não gosto disso, que eu tenho que cuidar com os dias do terreno meu, certo? O que acontece hoje em dia, né? Se eu pegar esse celular aqui, certo? Dá na sua mão, tá, Geraldo? Isso aqui é seu. Você não vai esquentar a cabeça, não. Você vai pegar ali na frente, alguém mesmo, se você derrubar, os carros passam por cima. Agora, Geraldo, o negócio é o seguinte. Você quer esse celular? Quer, você não tem, certo? Mas espera aí, eu vou fazer para você ele R$1.000, vou dar um exemplo, certo? Mas eu não tenho dinheiro tudo agora. Não, você me paga quanto por mês? 100. Então tá, 10 de 100. Você mexeu no seu bolso, não mexeu? Você vai deixar ele cair ou não? Nenhuma. Então, e aí vai doer no bolso, né? Aí que tá, onde que acontece muito. Você tem que ensinar o seu filho a se virar, não pegar a vara e já enroscar o peixe para ele, não. Entendeu? Não, dá a vara para ele e fala, agora você vai pôr a minhoca aí e se virar. Você vai pegar o peixe para você comer. Entendeu? Então a vida, você vindo sofrendo, levando baque e para ter as coisas, você passa a dar valor. Você sofreu para ter. Agora se você pega o trem tudo de mão beijada, você não soube o valor para ter. Né? Que hoje vem muita família, vem se acabando por causa disso aí. O pai, eu não vou apertar meu filho, que eu sofri muito, que não sei o que, não sei o que. Aí falta o pai, e aí? O filho não aprendeu a trabalhar, como é que vai fazer? Tem uma coisa, Geraldo, a gente tem mania de falar, eu vou dar pro filho que eu não tive. Eu já penso diferente, sabe? Porque eu acho que o filho ele tem que aprender a dar valor em tudo. De conquistar, né? O valor da conquista, né? Porque, com certeza. Graças a Deus nunca me faltou nada. Só que não era assim, eu quero, eu vou ter ele naquela hora, né? Então eu tento passar para eles numa bala, num chocolate. Hoje, não. Amanhã eu compro. Por quê? Graças a Deus a gente tem condição de comprar uma coisa simples mesmo. De comprar uma bala, um doce, qualquer outra coisa. Eu tenho o prazer de falar, hoje não, amanhã eu compro, outro dia a gente compra. Por quê? Porque não é assim, eu quero, eu vou ter. Né? Então eu penso assim. Ô, Geraldo, e isso ajuda a formar eles, né? Como pessoa, para ver a vida como nós falamos, né? Não vai ser fácil. Te contar uma história pequena assim. Eu morava na roça com meu avô me criou em Virgínia. Um exemplo de homem. E eu carrego como espelho meu até hoje, certo? E nós íamos para Semana Santa, né? E a minha avó, uma mulher muito econômica, ela fazia a roupa para nós, o saco alvejado de açúcar, lavava, costurava, entendeu?
E lá produzia tudo, aquela fartura, aquelas coisas tudo, né? Aí ia pra Semana Santa. Era aquela época em cima de caminhão, tal, o tempo que você era feliz, eu não sabia. Não sabia. Aí tinha um sorvete lá, era 3 litros de cada lado, colorido. Todo mundo. Eu, Nós vivemos isso aí, velho. eu louco aqui, nós não tínhamos cobra, certo? Aí o que eu fazia? Corria lá na sacristia, agradava o padre lá, pegava um punhado de vela, ia na procissão, essas coisas, e ganhava uns troquinhos. Aí pegava e ia lá, chupava aquele sorvete, um sorvetão. Né? Aí tinha a barraca do Cláudio, o Cláudio da Cotinha. Ele fazia um Nescau quente, rapaz, mas era bom demais. Mas não tinha os copos, o Cláudio. Um copo de Nescau, aí já falava lá embaixo, no final da barraca, tem uma torneira, você vai lavar vazio. Eu falei, beleza. Aí deixa eu tomar um Nescau meu, eu tô É pra garantir o Nescau, né? esse mulher que não dá nem com a bacia, com o prato, com o copo, era lavar. Então o que acontece hoje, certo? Eu tive muita vontade de ver uma ação do amor, tipo assim, de querer não ter o dinheiro, certo? Vou dar um exemplo bobo, você tinha vontade de ter uma jaqueta de couro. Você sabe quantos anos eu fui ter uma jaqueta de couro? Usada ainda, com 20 anos. Entendeu? O primeiro carrinho meu, vou contar a primeira conquista de fala assim de carro. Eu ganhei um quadro na DT, numa moto, né? E com o tempo eu fui ganhando uma roda de um motor do outro e montei um trem lá numa cabrita. E nessa DT eu fiz sucesso, rapaz. Sem dinheiro, sem nada, lá na Virgínia. Andava para aquela praça costurante, os perdidos quebravam a roseira, ele ficava bravo, era perdido, sabe? Mas sempre trabalhador. Entendeu? Então ficou uma história boa que eu carrego, às vezes eu fico rindo. Tudo que eu fiz mal feito, eu fiz bem feito para ninguém poder feito. E assim foi. Aí eu fui obtendo as coisas, foi um fusquinha, aí para aqueles forró lá na Bucânia, os pinos, cinto amarrado na porta, entrando aqui pro herói, a gente é bem moreno, bem tocado a preto, já chegava no forró bem amarelo, já entrava lá no barreiro, dava uma chacoalhada no pilo, e né? A bebida na época era uma batida rosa, que tinha uma onça nela, não tinha dinheiro para comprar boa. Rapaz, mas no outro dia dava um fogo, moço. Essa que dá o grau, né? Rapaz, haja água, viu? Deu quase ideia. Rodrigo, eu preciso mandar um alô aqui, que o trem tá bombando na dela, Rodrigo. Ó. Aqui a Raica tá dizendo aqui, lindo casal, o Wellington Souza. Um abraço pro Rodrigo e pra Isabela. O Henrique tá dizendo aqui, ó, o seu Henrique, casal nota 1000. Leonardo Palma Nogueira, as duas pessoas que têm meu respeito estão aí. Bacana demais, tem uma galera curtindo, uma galera que tá mandando alô aí. Ô Matheus, você fica à vontade se você quiser depois aí também, conforme for deixando as brechas, o pessoal for falando, certo? Bom demais. E aí fala uma coisa pra mim, nesses rumos da vida, começa negócio, vai daqui, vai dali, surge a Rodrigo Tratores. De maneira pequena, acredito eu, uma máquina, um trator, um arado, aquele negócio, e daí foi o início. Como nada vem fácil, vocês estão falando isso o tempo todo, como é que foi esse começo de vocês? Olha, eu acabei de falar no começo, o Rodrigo, né, começou no tratorzinho 65D, velho, e eu peguei nome Arano Ladeiro, né, lugar que o povo não descia, ia cavalo, a pé, e comecei a descer nesse tratorzinho, né, na proteção divina, e assim foi indo. E assim, muito difícil, persistência, uma coisa assim que eu tive muita dificuldade na minha vida, as pessoas nunca dão chance pra gente, poucas pessoas, mas graças a Deus, Geraldo, das poucas pessoas que me deram chance, me ajudou demais. E as que fecharam porta pra mim também, me ajudou demais também, que eu aprendi a dar valor, como se diz, eles fechavam a porta, Deus abria sem janela, entendeu? E eu teve muita pessoa, que eu não vou citar nome aqui, que fez parte da minha história, faz parte até hoje, que nem os companheiros que eu tenho de serviço, que são pessoas que estão sempre do meu lado para somar, entendeu? São pessoas que a vida da gente, Geraldo, é uma engrenagem. Você sozinho, você não faz nada. Certo? E o que acontece? Um ser humano sem Deus é um avião sem motor, não decola nunca. Entendeu? Então o que acontece? Começou isso aí, eu fui pulando com um trator maior, fui melhorando. Aí começou assim, o que surgiu o Rodrigo Tratores, né? Eu tava arando uma terra em tal lugar. Chegava uma pessoa, tô precisando de um arado. Eu falei, eu tenho esse aqui, ó. Eu vendia aquele arado e já saía atrás para não perder o serviço para comprar outro. Tô precisando de uma grade, eu tenho essa aqui. Aconteceu uma comigo, eu tava arando aqui no Tororó pro São João, certo?
Na época eu tinha já estava com 3 tratores já. Eu estava com bastante serviço, graças a Deus. Esse serviço de ladeira, antigamente era muito, né? Uhum. Chegou um sujeito, falou, eu quero comprar esse trator hoje. Opa, você está no lugar certo. Quanto você quer um trator parado? Eu quero X. Ele só falou, sai de cima, o trator é meu. Só peraí, só vou tirar minhas ferramentas. Né? Aí o que eu falo para você o homem tem que carregar o nome. Na Luquini está lá indo o Fausto, né? Era gerentão na época. E o meu primeiro trator usado eu comprei dele. Ele me deu um prazo, certo? Sem me conhecer, você tem cheque, sem nada. Ele só olhou no meu olho e falou assim, você não é homem da prejuízo para ninguém. Pode levar o trator, você vai ganhar dinheiro, vai me pagar. E assim foi feito. Em 2008, eu vendi esse trator lotado de serviço, passei a mão no telefone, era o Fausto e o Ed. Já, o Ed saiu de lá, o Fausto continuou. Fausto, acabei de vender um trator aqui agora, tô precisando de um trator com urgência. Rodrigo, amanhã cedo tem um trator descarregando para você. Um trator e um arado. E assim foi feito. E o que acontece? Que aí que eu falo para você, sem eu pôr um tostão na conta dele nada, a confiança. Sem um papel, sem nada. Então, aí que eu falo para você que a minha vida foi desafio em cima de desafio. Porta fechava, porta abria, entendeu? Aí começou, vende, foi correndo o nome, ali naquele posto ali que da Shell hoje, o Sérgio, que é dono do posto lá em São Sebastião, muito amigo meu, gosto demais dele, devo muita obrigação para ele. Eu pedi para ele começar a deixar um implementinho ali no pátio do posto, aonde que é a vidraçaria do Cristiano, hoje. Lembro disso. E eu ia trabalhar, deixava um implementinho lá. Aí chegava alguma pessoa, o Sérgio me ligava, eu comecei a vender ali, certo? Um dia, a dona Terezinha chegou, um lote vazio, parado lá, certo? Falou, por que você não aluga o lote meu e coloca aqui as coisas? Vamos conversar. E ali foi o começo da Rodrigo Tratores. Aterrei o lote, fiz um escritorinho pequeno, até esse escritorinho caiu em cima de mim. E cerquei de arame farpado. Né? Até hoje, acho que agora colocou a tela, né? Aí que teve, Geraldo, gente, para criticar você vai ter demais. Demais. Porque eu sempre falo assim, mosquito não vai em lâmpada apagada, só vai em lâmpada acesa. Certo? E só leva a pedrada a árvore que produz. A externa ninguém liga para ela. Então eu sempre tive esse pensamento comigo. Aí eu comecei com um tratorzinho velho lá, uns 2 aradinhos, sabe? E um dia um caboclo chegou com a xícara, era companheiro meu, e falou assim, olha, você vai vender trator aqui, eu vou criar boi. Eu falei, por quê? Tá parecendo um curral, tudo fechado de arame, né? Eu falei, meu amigo, o que eu posso ter hoje? O escritorinho, quem me deu a mesa foi o só ele, uma mesa velha, tudo caruchada, né? Um calor, rapaz, ficou um telhadinho baixo. Rapaz, ali era como é que chama aquele negócio? É sauna? Sauna? Eu nunca entrei naquele telhado, ali eu suava de perder gordura mesmo. Mas foi ali o começo, né? Aí, a passar dos tempos, foi crescendo, as pessoas me conhecendo, né? Foi tudo, as coisas a engrenagem foi sempre, né, trabalhando. Encaixando. Mas eu falo assim, Thiaguinho dá vontade de falar assim, eu vou largar a mão. Que era muito baque, né, com uma hora só. Mas aí eu sorto o joelho no chão até hoje e falo, pai, tá nas suas mãos. Seja feita a sua vontade, não a minha. Aí ele me fortalecia na fé, que eu tenho muita fé. A fé não existe a maior nem a menor, existe a fé que você tem também. Certo? Então o que acontece? Eu sorto o joelho no chão e falo, tá nas suas mãos. No outro dia eu tô um ano renovado com força. E as pessoas, Geraldo, que torcem contra a gente, isso aí é bom, você sabia ou não? Essas pessoas têm que ter. Que dão força, né? São as pessoas, essas pessoas que torcem contra, que dá força pra gente crescer. Que a gente, assim, eu falo, o ser humano não tem que mostrar pra ninguém que é bom, tem que mostrar primeiro pra Deus e pra você, que você consegue. Você que tem que ser o seu próprio incentivador, entendeu não? Então, aí começou, comprei um lote, onde que é a loja nova hoje, né, aquele lote, essa aqui mesmo, você é louco, aquela sabe da minha situação financeira. Como é que você foi? Separar já falou um tanto de vez, mas não é brincadeira. Não, eu entrar numa conta, chegava e falar, comprei tal coisa. Eu não é assim, né? Vou morrer trabalhar. Vou morrer trabalhar. Não vai pagar a conta? E comprei esse lote, e o que é a loja lá hoje, Geraldo, já estava na minha cabeça. Tanto que o dia que o engenheiro veio, eu fui falando para ele, ele foi escrevendo, deu aquilo que está lá. Então o que eu chamo disso aí? Isso aí chama
dom que Deus me deu, um dom que está em mim, uma visão, isso é uma visão. Que tem, cada pessoa Deus dá um dom, certo? Eu agradeço a Deus por me dar essa visão. Se eu bater um olho nesse copo aqui, ó, rapaz, esse copo aqui, você vai jogar no lixo. Mas na minha cabeça eu já tenho um negócio bom pra ele. Dá negócio dele pra Eu mim? vou pôr uma terra aqui, um esterco, vou plantar um negócio diferente que eu vou vender ele. Certo? E às vezes daqui ele vai pro lixo. Então isso aí é uma visão que Deus sempre está comigo, me orientando. E aonde que a cada dia que passa a Rodrigo Tratores hoje está Crescendo, não, nós vamos abrir um parênteses bom nisso aí, ó. O pessoal tá mandando, tô gostando demais, pessoal. Muito obrigado pela participação aí, pelos alôs. Tô acompanhando aqui também, Matheus. Aqui o Edson Souza diz de novo, obrigado, Rodrigo e Isabela, pelos ensinamentos. Meu amigo Igor Moda, o Igor cada dia tá num canto do Brasil, não sei nem onde ele tá hoje, mas em algum lugar ele tá vendo, nós. Chegou por aí. A Luciana Pires está aqui também, já disse aqui que é família que mora no meu coração, amo vocês. Muito bacana a galera que tá aí nos assistindo. Também você, sempre firme junto com o Rodrigo, como é que é nessa questão sua também aí? Desde o início, você ali, vamos dizer, no administrativo da coisa, né? Para gerir o negócio, para segurar a força, quer dizer, né? O instinto do negócio. Como é que é isso com você? Vamos dizer assim, agora vamos falar de negócio, do CNPJ de vocês dois. Como é que é você nessa atividade? Então, quando ele começou, aí o João era pequeno, né? Eu descia às vezes com o João pequenininho, aí já era uma brincadeira, tava com as pedrinhas lá no chão, fazia um atendimento e ao mesmo tempo tava com ele ali. E aí foi assim. Aí quando veio a ideia dele de começar a vender as peças também, né? Foi como ele tá falando, foi crescendo, né? Por causa de aparecendo. A carência da região. Que tudo que precisasse tinha que ir Varginha ou Pouso Alegre, entendeu? Aí veio essa visão de começar com uns pouquinhos de peças, né? Aí ele começou com uma funcionária, né, que ajudou muito a gente, né? Que, assim, ela abraçou a causa, a Letícia, ela abraçou como se fosse dela. Isso aí a gente tem que agradecer também. Ela tem um ponto positivo nesse começo. Que, como ele falou, a gente não tem tudo demais, né? Sozinho. A gente é uma engrenagem. Então, ela ajudou muito nós, sabe? Mais ele, né? Porque no começo eu não tinha essa coisa de estar ali. Quando ela começou, ela ajudava ele. Eu tava por ali, uma hora ou outra vinha, eu ajudava no que precisava, mas não queria aquilo, eu queria ficar em casa, porque o meu negócio, eu tô ajudando ele, ajudo no que eu posso, mas a minha vontade é a dona de casa ali, de estar junto com as crianças, mas uma hora vai dar certo. Não, mas né? é assim mesmo, na correria, né? Só que daí ela acabou que saiu. Quando ela saiu, eu entrei assim, sem saber de nada. Porque quando eu tinha ela ali, tudo era, Letícia, o que é isso? Letícia, eu preciso disso. Então eu tinha ela como esteio ali, né? E ela saiu, foi eu ali. E aí tudo ele falava, liga pra Letícia. Eu falei, não, agora é pra mim, eu vou, tanto que hoje eu falo pros funcionários. Todo mundo que entra lá fala, se você quer, se você acredita, você vai conseguir. Porque eu sou a prova de que tudo que a gente quer, a gente consegue. Ou até mesmo não querendo, né? Porque às vezes eu fico assim, não vou fazer, mas quando vê, eu já aprendi. E hoje, assim, você me pede, às vezes até coisa mais difícil, mas o básico ali, eu não entendo nada de trator. Mas a pessoa chega, eu já tô ali, né? Já sei aquilo, me mostra uma peça, às vezes nem preciso mostrar. Então, assim, mas por quê? Porque eu quis aprender. Tudo que a gente esforço, né? Como diz, um esforço. Porque quando ela saiu, eu falei, meu Deus, e ele, como sempre, dando os empurrão, né? Aqueles empurrãozinhos, não, você vai fazer, você se vira, é assim que ele fala, se vira aí e vai. Então, é onde eu falo, se eu aprendi o que eu aprendi, tô onde eu tô, é graças a Deus e a ele. Porque se não é os empurrão dele, eu não tava entendendo nada. Falar empurrão, conta pro Geraldo que você não queria aprender a dirigir, que carro que eu dei pra você? Conta pra ele. Como é que é essa? Fusca sem freio de mão. Só carro raiando mesmo, meu pai. Não quer dirigir caminhonete 4x4, não é assim, não? Ela arrancou o campo do Fusca lavando do campo 3 vezes. Pelo fuminho
Muito, Dá saudoso mais Burrinho. naquela subida ali, a sorte, Deus prepara as coisas tudo certinho. Tinha uma raiz de uma árvore velha lá, e ela sempre ali, caiu um pouco, o Fusco voltava de ré, batia na raiz. Isso não tava combinado, né, Geraldo? Não, é assim, a os pulada podres não pode ficar contando. Isso aí não tava no conteúdo ali não, mano. Agora você desarmou. Mas eu falo, carro até hoje. Hoje, igual eu tô falando, hoje eu já tenho mais firmeza, tenho muito medo. Às vezes eu fico muito assim, não vou fazer porque não vai dar certo. Mas sempre ele. Um carro diferente, do nada me aparecia com um carro. Lá em casa, na primeira casa que a gente morava, tinha um baita espaço. Mas ele entupia lá de carro e punha eu pra tirar. Então eu falo, se não é ele, né, assim, dar esses empurrão, acreditar, né? Acreditar em mim, porque se ele não acreditasse, eu não tava fazendo nada. Por quê? Porque esse medo, como igual eu te falei, quando você convidou, né? Eu falei, Geraldo, tem certeza que eu tenho que ir lá? Porque é assim, é sempre aquele medo, aquele receio de que não vai dar certo, mas, né, com os empurrãozinhos dele, no final, a gente faz. Eu vou responder para você o que você perguntou. Geraldo, tem certeza? Com 40 minutos de prosa, tem 3 folhas de conteúdo que vocês estão passando para nós aí, de mostrando tudo isso e ensinando a gente. Aí, ó, tá aí a resposta. Tenho certeza absoluta. E é aquilo que eu te falei. Quando eu coloquei a caixinha de pergunta que surgiu um nome seus, foi imediatamente eu te mandei mensagem. E a Virgínia também falou isso para mim. Virgínia, minha mulher, falou isso para mim. Você tem que chamar os dois. Porque tem tudo a ver com o negócio, é daqui de Oswaldo, trabalha no campo, mexe com trator, mexe com boi. Então tem que ser, com certeza. E vamos agendar. Então tá aí, ó. Muito bacana. Eu acho que essa é uma das respostas de se tem certeza. Tenho certeza. E você falou outra coisa que eu notei também, que é o seguinte, você está falando o tempo todo do aprendizado, né? Você começou e foi aprendendo, e não queria, e foi na marra, e o Rodrigo insistindo. Tem uma das coisas que a gente fala sempre em empreendedorismo, é que não existe empreendedorismo sem aprender. Você tem que aprender para empreender. Você não faz nada primeiro sozinho. Então tá aí, eu acho que é uma essência bacana em relação a isso, por isso a evolução de vocês. A persistência, né? Você tem que ter a persistência e ter a vontade, né? Porque se você não tiver a persistência, não chega a lugar nenhum. Lugar nenhum. Ó, você falou como é o nome do homem do chocolate, não é? Cláudio. Cláudio do Nescau? Aí, ó, chocolate dele tá aqui, ó. Foi combinado, você fica à vontade se quiser tomar. Pode tomar. Minha mulher que fez. Do chocolate da Virgínia. Meu amor, muito obrigado pelo chocolate. Matheus, fica à vontade aqui, meu moço. Tem um chocolatinho quente pra nós esquentar. Hoje até que esquentou um pouquinho mais, mas tá do jeito, pode tomar mesmo. Só apertar aqui que funciona. Você tá falando de chocolate, tem uma pessoa também, que eu vou até falar o nome aqui, né? Que eu gosto demais. Ele hoje é dono da Autopeça Virgínia, Zé Alfredo. Famoso. Eu chego nele, dou um beijo nele. Falo que o homem é o beijo, eu gosto dele como um pai. Esse Zé, antes de ter a Autopeça, tinha uma pequenininha lá em Virgínia, né? E tinha um bar. E a mulher dele, a Lucília, pensa numa mulher de ouro, ela fazia um arroz doce, que eu nunca vi um trem gostoso que aí pra vender nos potinhos, né, com canela por cima. E eu descia com a caixinha de sapato. O dia que eu sentava triste lá na porta do bar e falava assim, hoje não fez nem pro doce, né? Mas tá aqui o doce. Tá aqui o doce. Entendeu ou não? Então são as pessoas que a gente carrega no coração. Né? Tem muitas pessoas que me incentivou, você vai conseguir, não vamos desanimar não. Até hoje, se eu for citar nome aqui, é muita coisa, entendeu ou não? Pessoas que estão do meu lado, assim, eu fico até meio sem jeito de falar as palavras certas, que eu tenho medo de errar, não sabia falar o direito, né? Mas assim, são pessoas que toda noite estão na minha oração, certo? E pessoas que estão do meu lado para somar. E vou deixar uma frase bem clara, Geraldo. Os que estão para me puxar para trás, continua, mas puxa com força. Que está puxando devagar, porque quanto mais está puxando, mais eu estou arrancando para frente. Mas a força dá. Certo? É eu isso não mesmo. tenho raiva deles não, rezo para eles. Eu não tenho inimigo. Eu tenho amigo a longa distância. Certo? Se um dia você chegar, se chegar uma pessoa para falar de mim, você olha bem essa pessoa, o que ela é, o que ela fez. Certo? Aí você vai saber se ela está certa ou errada nas conversas dela. Né? Sim, demais. E é complicado, né, Geraldo? Nem Jesus conseguiu agradar todo mundo, com certeza. Certo? Então eu procuro levar meu legado no jeito certo de ser, sou o que eu sou. Entendeu? Como se diz, não sou doce para ninguém ficar lambendo eu, gosto de mim quem quiser. Eu não preciso puxar saco. Também não são obrigados, exatamente. Eu falo isso também. Então eu não gosto desse negócio de nhenhenhen, de fififi, não. Comigo eu já sou meio curto e grosso.
Paciência minha é que nem coisa de purga, curto demais. Entendeu? Então eu já sou meio direto nas coisas. Quando eu vejo que um trem tá pegando uma conversa meio ruim, eu falo, opa, para por aí. Vida dos outros, não quero saber. Porque a gente tem tanto problema na vida. Já é difícil. Né? Então, às vezes, de coisas, quando nós vamos parecido, nós começa a falar um pouco na vida dos outros, tem que falar também, que os outros falam na vida da gente. Alguém deve estar falando de nós essa hora, meu amigo meu fala isso. Nós vamos falar até agora, alguém está falando de nós. O Rudes mesmo é um fofoqueiro de mão cheia, sabe tudo que acontece. Aí você já entregou o homem. Aí, Rudes, ó. Mas gente boa demais. Né? A vida é isso aí. Teve 2 comentários legais. Manda aí. Marlúcia Lopes, meus comadres. Tô me surpreendendo com a comadre Isabela. Não sabia que ela amava o microfone. Aí, ó, viu? E tem o Leonardo Palma também. E geral, tem que falar pro Rodrigo falar uns versos aí que o homem é poeta também. Aí, moço, então já tá falando. Tô vendo aqui, chegou o Júnior Rangel. Alô, Mauro Júnior, tá aí com nós também. Turma boa que tá presente, Matheus, que bacana. E fala uma coisa pra mim. Vocês dois hoje, durante essa conversa toda que nós estamos falando, e nós vamos entrar daqui a pouco na evolução do negócio e tal. Mas quando vocês falam muito da gratidão, isso é muito bacana o tempo inteiro. Ah, agradeço fulano, não vou citar para não esquecer nome e tal, tudo bem. E eu acho que isso já é uma das grandes coisas bacanas desse conteúdo aí, que você olha para trás e é sempre grato. E aí eu volto para essa pergunta. Vocês dois, fiquem à vontade dessa consideração. Quando isso nós falamos da Rodrigo Trator, nessa coisa toda, nós estamos falando em quantos anos isso aí? Você falou 2008, alguma coisa assim? Da loja, né? Da loja, deve estar com uns 15 anos. Não, acho que não, porque o João Miguel tem 11, deve fazer uns 12, 13 Não, tem anos. mais. 12, 13. Não, quando começou a loja, aí, mas desde quando ele começou a Eu loja. comecei a trabalhar tem muito tempo. Não, você vai ter, mas vamos dizer vocês dois juntos nesses 15, já fechamos em 15, 14. 14 anos, vocês olham para trás, o que vocês veem? Por exemplo, primeiro o Rodrigo lá de trás falar pro Rodrigo hoje, 14 anos depois, e a Isabela lá de trás para a Isabela de 14 anos agora. E a primeira coisa que eu vejo, só agradecer, só gratidão. Ela me ensinou muita coisa também, entendeu? E tá me ensinando a cada dia, entendeu? Então, ô Geraldo, tudo tem o bom e tem as coisas que, né? Então uma vai ajeitando com a outra. Uma vai ajeitando com a outra, entendeu? Então hoje eu vejo um homem que eu falo assim, realizado, entendeu? Porque para ver o que foi o começo e ver aonde que eu tô hoje, não é que eu tenho não, só de ver eu já sinto um cara, sabe, um homem assim vitorioso demais, só agradeço, eu não tenho nada a pedir, certo? E quero assim deixar bem claro, como eu falei desde o começo, uma pessoa fora de série que tá aí, né? Tem seus medos, tudo, mas uma pessoa que está do lado para tudo, né? Soma junto, estamos crescendo junto, isso aí manda muito, né? E a pessoa que eu falei para você, ela passou por um teste que poucas mulheres passam. Foi, como se diz, encarou, que nem eu falo para ela, você tem certeza de conhecer ela? Foi só uma moça bonita, né? Vai perder tempo com caipira, sem estudo, sem dinheiro. Você tem certeza que é isso que você quer? Foi, pensa bem para entrar, que depois de voltar. Né? Aí ela falou, não, eu topo, então vamos embora. Então tá aí. E se Deus quiser, eu quero estar com a bengala, dando umas bengaladas nela e Pra frente. Daqui pra frente. E Deus abençoe. E você, Isabela? Nesses 14 anos também. Se eu olhar para trás, e aquela Isabela menina, lá do Ribeirão, que saiu novinha, como o Rodrigo está falando o tempo inteiro, com seus medos, com as angústias, de querer ficar lá, não querer vir, aquela luta, né, de sair. Eu sei que é difícil sair, né? Quem saiu de casa sabe como é que é. Você olhando para aquela menina, hoje a mulher Isabela, o que vem na sua cabeça? Crescimento, né? Mas crescimento não de assim, bens materiais, mas de aprendizado, né? Aprendi muito, erro, toda hora eu tô errando, mas foi o crescimento de cada dia ser uma pessoa melhor e procurar sempre estar buscando aprender, igual eu te falei, aprender mais. Porque nessa vida a gente não pode ficar parado, né? De jeito nenhum. Então, na correria, no dia a dia ali, e o resumo é o crescimento, mas crescimento, igual eu falei, não pelo lado bom, né? Não de bens materiais, mas de evolução mesmo, né?
E é de isso. conquistas que o dinheiro não compra. Com Né? certeza. Eu costumo falar isso mesmo. A gente tem que ser rico de coisa que o dinheiro não compra. Com certeza. Né? Como vocês falam da família, como vocês falam de, né, do vencimento, de crescer, é lógico, você tem um conforto, tem um dinheiro, por exemplo, vou numa praia fazer umas palhaçadas, faz parte da vida, às vezes é difícil, mas faz parte. Mas é rico das coisas que o dinheiro não compra. Isso é bacana demais vocês dois, viu? Se hoje eu perder tudo, eu sou rica. Eu tenho meus Ó. filhos. Ei, Não, com certeza. Porque assim, é o que a gente fala da essência. A minha essência é a família. Né? Meu pai, minha mãe, né? E é tudo. Então, assim, a minha essência é essa. Se eu perder tudo hoje, eu já ganhei muito, porque a minha família tá comigo, né? Você tá doido, Isabela. E o olho brilha a hora que fala, viu? Eu tô de olho vocês dois aqui, vocês vão falando, só e chega a brilha. É de emocionar. Que bacana, é de emocionar, parabéns, Isabela. Essa é a essência, a família que Parabéns. tiver o começo, né? Parabéns, aqui, ó. Mais um. E a Marluce tá falando de novo, hein, Matheus? Ó, casal abençoado demais por Deus. Amém. Que bacana. Beleza. E aí nós chegamos agora, esse ano mesmo que vocês inauguraram ali, né? Chegamos depois dessa história toda 2025. Novembro, foi novembro. Foi no final do ano, vocês... 15 de novembro. Eu me lembro que eu dou de frente com vocês ali, acompanhei a obra, acompanhei tudo ali, comento muito isso com a Virgínia em casa, e é bacana ver a loja, o crescimento ali. E eu hoje ainda falei isso, foi semana passada que eu falei isso com o Marinho. Falei, vocês estão virando um shopping rural, muito bem localizado ali na entrada da cidade. Pessoal, vocês que acompanham a gente, tem gente do Brasil inteiro acompanhando nós, segue aí nas redes sociais, Rodrigo Tratores, e vão ver aí peças, acessórios, prestação de serviço, agora com moda country, não é isso? Tô gostei de ver botina, boné, moda country. O pessoal Vocês, daqui de Poço Alto dá uma passadinha. pessoal lá, de que muita Poço gente Alto, acha pra vocês que é verem aí, só daqui a pouco tá peças. mandando até pra todo o Brasil, não é isso? O pessoal acha que é só peça e a gente tá buscando variedade. De jeito nenhum, tô Hoje vendo isso teve um mesmo. cliente lá mesmo falou, nossa, como vocês têm bastante coisa aqui. Então, porque o pessoal acha que a gente tem só peça de trator e implementos, essas coisas. Não, a Aí, gente ó. tá buscando atender, assim, o que o pessoal daqui também precisa, não só os de fora. Oh, que A bacana. gente tá caminhando pra isso e vai dar certo, né? Chique. Deixa eu aproveitar essa deixa aqui que eu falei de vocês. Mais uma vez, agradecimento aos nossos apoiadores aí, a turma que está sempre junto pra gente fazer esse podcast e levar o conteúdo. Agradecimento ao meu amigo Breguinho, toda a equipe do Cicobi Credivar, meu amigo Cássio de Lambari pro mundo também, da JC Bretes, Troncos e Balanças, ao meu amigo Wellington também, da Cavalcante de Biase e Contabilidade. Com apoio também do Rodrigo Trator, que tá com a gente, foi patrocinador nosso aqui no episódio com o Marcelo Viola. Foi do primeiro episódio com o Carlos Cunha, foi, com certeza. Também outra coisa que eu fui muito grato a isso, eu falei com a Isabela, dentro de 5 minutos ela me respondeu, meu geral, tá aí a logo, manda ver e pau no gato. Isso é bom demais. E aí chegamos então na Rodrigo Tratores 2025. Então fala pra mim, a loja hoje, o que vocês estão nela lá, a execução de trabalho, de serviço, né, peças, acessórios, essa questão que eu brinquei aí, mas é verdade mesmo, um shopping rural, com roupa, com tudo, o que tem aí, o que vem aí da Rodrigo Tratores daqui pra frente? Geraldo, tem muita coisa boa, viu? Só que, com toda sinceridade, uma coisa que eu aprendi com meu avô, como é que é? O segredo do negócio é você ficar quieto, né? Mas eu só falo uma coisa pra você. Tem muita coisa boa a vir para a cidade, região, entendeu? Graças a Deus, Deus está caminhando esses projetos novos, né? E nós estamos caminhando, um dia de cada vez, né? Que não tem como você pegar uma escada e ir lá no último degrau, você tem que começar no primeiro, né? E de degrau em degrau. Mas é uma coisa que eu vou deixar bem claro, tem muita coisa boa por vir da Rodrigo Tratores, entendeu? E está na mão de Deus, são os planos, né? Uns já estão sendo executados, breve, se Deus quiser, você vai estar aí divulgando pra gente. Na hora, com o maior prazer. E queria deixar assim, ó, Geraldo, um agradecimento muito grande pela sua pessoa, a sua simplicidade, que não é de hoje, é pela oportunidade de estar aqui, né? Até eu não sou, eu não sou fã disso. Muitas dessas coisas, ela até fala pro seu. Você tá certinho, rapaz, não é fã de jeito? Isso é real. Ela fala aqui, o que você acha? ela fala pra mim, você tá ficando velho, você não quer sair mais, que não sei o que, não é. Esse mundo meio atrapalhado do jeito que tá, o jeito que a gente tem a criação da gente,
Então a gente ficar em casa é o melhor jeito que tem. Entendeu? Então, Mas que eu falo assim pra ele com as palavras, ele é mais desenvolto, sabe? Eu tenho um pouco de dificuldade, mas a gente vai... você viu, né? Dificuldade Não, não é mesmo. Mas é pra vencer mesmo. Aqui, Imagina. Imagina se fosse boa mesmo pra falar, Não tá doido. atriz da Globo. Eu falei pra ele, vai sozinho. Mas... Como é que eu vou sozinho? Sozinho. De jeito nenhum, o negócio não tem o Rodrigo Trator sem vocês dois, não. Mas é bacana ver isso. Você falou, é claro que tem essa questão mesmo, né? De entender quando pode divulgar uma coisa ou outra, tá falando, mas a evolução da loja em si é muito bacana de ver. Como você falou, você saiu com um cercadinho de arame, que o sujeito passou lá e falou pra você que você ia mexer com boi na beira do asfalto, e hoje você tem uma estrutura que chega ali e recebe o cliente, né? E mostra o que você tem de serviço, de peça, de acessório, é a evolução natural do empreendedorismo de vocês, sinal que as coisas dão certo, né? Nós até comentamos, né? Quando, né, aconteceu de pedir o espaço que a gente tinha lá, né? Que a gente alugava. Que eu não tava pensando de fazer. Não era. O momento não era esse, né? Por mais que ele já tinha lá o lote há muito tempo, né? Que ele tinha, né? E aí aconteceu, e é o que eu sempre falo, a gente sempre comenta. Todas as dificuldades vêm pra gente crescer, né? Porque naquela hora que pediu, pra gente, ou vocês compram, ou vocês entrega, ele simplesmente, não, a gente vai entregar, e aí enfiou a cara, o corpo, tudo, sem dinheiro, com dinheiro, e tá aí o resultado. Mas graças a Deus, né? Eu tenho um jeito assim comigo, assim, ó. Vamos supor, dar um exemplo pra você. A tomada tá aqui, ó. Uma tomada a choque, né? Você falar pra você, Rodrigo, não enfia o dedo, que não, que você vai levar um choque, vai morrer. E eu não vou na sua, não. Eu tenho que enfiar o dedo. Não sei se eu vou morrer, mas eu vou. Entendeu? Então, quando aconteceu isso, né? Deu quebaque, né? E eu sempre... Ô, Geraldo, eu nunca guardei dinheiro, a verdade. Nunca tive, não sei o que é a poupança, não sei o que é essas coisas. Certo? Eu sempre peço pra Deus me dar a luz, né? E uma coisa que eu não carrego comigo, moço, é preguiça. Graças a Deus, hoje, vou fazer meus 49 anos, não tenho inveja desses meninos de 15, não. Parei com eles no que for. Entendeu? Numa lida de gado, num trator, no que for, e tá pegando. Então, graças a Deus, tenho saúde, agradeço a Deus, essa disposição. E falei pra eles, eu vou entrar nessa construção aí. Mas que jeito, mais apertado, mercado parado, foi isso. Quem não morre não vê Deus, certo? E graças a Deus, a Nossa Senhora Aparecida tá lá, entendeu? Tá lá. E assim, Geraldo, eu sempre falo, muitas vezes, ela chega em mim e fala assim, você tem muita coragem, não sei o que, de fazer, acontecer, entendeu? Mas não é aquela vontade de vencer e Deus falando, vai que eu tô com você. Tá ali no ouvido, entendeu ou não? Então, você tendo essa fé, a fé que eu carrego comigo em Deus, Nossa Senhora Aparecida, e tendo o caminho, não tem aonde dar errado. E a pessoa fala de crise, Geraldo. Crise para mim você tá na UTI para morrer. Isso aí é crise. Agora, você levantar cedo, enxergando, andando, você tá no lucro, pai. Só tem que agradecer. Crise existe para quem tá com preguiça, na UTI, não quer correr atrás das coisas, entendeu? Fazer acontecer. Fazer acontecer. Com certeza. Entendeu? E aquilo que eu sempre falo, quem tem medo de crescer morre pequeno. É isso mesmo. Faz o certo e sempre presta muita atenção, Geraldo, nas suas plantas. O que você planta, que você vai colher. Se você plantou alface, você não vai colher couve, não. É alface mesmo. Essa é uma das regras mais certas da vida, né? Então presta muita atenção na planta para você aguentar a colheita, entendeu? Não tem dúvida. Essa é uma das regras mais certas da vida. É o que a gente planta, é o que a gente colhe. Com certeza. E além disso, vocês ainda mexem na pecuária. Ainda tem isso também de vocês, com a questão de terreno, pecuária, venda de boi. Fala uma coisa pra mim, pra conciliar isso tudo. Daqui a pouco nós vamos entrar na família, eu acho que dá mais trabalho isso tudo que nós estamos falando, mas e pra conciliar isso tudo, como é que é, Rodrigo? Como é que é vocês, assim? Eu acho que uma dica boa que vale nessa conversa, vocês como casal, essa gestão do tempo. Né? Porque é o dia a dia, mas uma hora vai chegar em casa, vai tomar um banho, vai jantar, vai descansar. Como é que funciona isso tudo com vocês? Isso aí, quem vai falar pra você melhor. Aí, ó, então daí, né? Porque é aquela coisa, né? A gente faz o que gosta.
Então, quando você faz o que gosta, não é trabalho, né? É uma diversão, né? Eu levanto, eu ajeito as coisas lá em casa que dá pra ajeitar, desço, vou tratar de cavalo, e aquilo ali pra mim não é um esforço, sabe? Eu tô vivendo aquele momento que eu tô relaxando ali, entendeu? Então é assim, eu acabei de falar, quando a gente faz o que gosta, não é trabalho, né? É diversão, é um momento de paz que a gente tem ali, e é isso, a gente vai tentando conciliar o dia a dia ali, um faz uma coisa, outro faz outra, e no final dá tudo certo. Que ela não quer mais que eu tiro leite, ela. Ah, não, leite não. Porque aí também de domingo, meu avô falava, vaca não tem dia santo. Então é todo dia. Geraldo, mas eu vou te falar um trem pra você. Meu avô formou os filhos, tudo tirando leite, né? O leite é abençoado demais. Mas, Certo? Você pensa bem, uma vaca tá dando leite ali, tá com um bezerro no pé, às vezes o outro na barriga. Eu falo que o leite é abençoado. O problema do leite é a mão de obra. E foi aonde que eu parei, mas eu consegui realizar um sonho meu, consegui chegar a rapar 2 mil litros de leite dia, certo? Só que infelizmente por causa de mão de obra, eu tive um acidente e eu fiquei 20 e poucos dias sem ir lá no retiro, né? Que eu cheguei, tava aquela anarquia, né? Mas tudo é coisa de Deus. Às vezes você pensa, questiona, por quê? Nunca por quê, pra quê, né? É para mostrar que não é para mim aquilo ali, é um sonho que eu não vou conseguir realizar. Sou apaixonado em água de leite. É um sonho que não depende só da gente, né? sim. A gente precisa de pessoas, igual a gente sempre tá falando, a gente não constrói as coisas sozinho, né? A gente tem pessoas ali para estar ajudando, né? É uma engrenagem, como ele falou. Então, se você não tem essas pessoas certas para crescer junto com você, não vai para frente. Então, é por esse motivo que eu não é que eu não gosto do leite, não é que eu não quero que ele tire. Pelo sofrimento, que eu falo, é sofrido, né, essa vida de... É difícil, nós sabemos. É abençoado. Eu falo assim, meu pai criou nós tirando o leite, fazendo os negócios dele, mas o leite ali, né, então Pinga assim... todo mês, né? Todo mês, toda hora tem. Só que é muito sofrido, né, e por esse motivo... que a gente não dá conta, como a gente vai dar conta de loja, de leite e de tudo. Então, por esse motivo que eu brinco com ele que eu não quero mais. Mas não é porque, leite não dá nada, leite... Não é isso, é porque é sofrido. Mas vocês deram uma deixa boa aqui em relação ao seguinte. Primeiro do leite, realmente, eu também costumo falar isso, eu vim, né, lá da fazenda do meu avô, acompanhando isso quando moleque também, que o leite eu acho que é o único alimento, eu costumo falar isso, que a gente, de mamando a caducando, a gente usa na vida, né? Você pode parar para você pensar, você desde que nasce até o fim da vida, você bebe o leite. Hoje em dia tem esse negócio de intolerância e tal, mas daí é outra conversa. Mas é talvez um único alimento que desde o dia que você nasce até na véspera da morte, você bebe um leite. Então olha como é um alimento abençoado. Então quem mexe com leite realmente é abençoado, é agraciado por Deus. Isso é uma coisa. E outra coisa que eu achei importante de vocês aí nessa conversa, e bacana demais, é o seguinte, é a maturidade também de saber que às vezes, como você falou, Isabela, às vezes não depende só da gente, eu preciso de mão de obra, é de domingo a domingo, o negócio é difícil, e aí com as pancadas da vida, com as respostas que já teve, então, acaba criando essa maturidade de entender, ó, Deus mostrou, não é pra mim, vamos pro outro lado aqui. Bacana esses 2 pontos de vocês aí, ó. Geraldo, deixar uma coisa que eu esqueci de comentar com você, é o seguinte. A primeira vez que eu fui tirar leite, você sabe, o começo meu pra cá foi um açougue, né? Açougue e trator, tinha um caminhão de frete boiador. Mas é verdade mesmo. Açougue. Eu vou te contar uma história rapidinho. Pode, à vontade. O açougue foi o seguinte, eu passei no bar do seu pai, na época, e encontrei com o Torresmo, do Zé Tucano, né? Já tinha amizade com o Zé Tucano, Dona Terezinha lá, tudo. E brincou comigo, me compra o açougue. Eu, sem dinheiro, e eu tinha na época um Fusca, uma Brasília velha, né? Aí tinha uma F4000, que era boiadeira. Aí no sábado vim pra cá, sempre passava lá no bar do seu pai, um copão de cunhaque, conversava com seu pai. Fui embora, na época tinha aquele telefone fixo lá em casa ainda, né? Eu acho que era umas 7 horas, meu telefone tocou, fui lá atender o Torresmo, tinha dado um número pra ele. Ô Rodrigo, bom, você tá lembrado de mim, é Wanderson.
Não, Torrelo. Wander. O que você falou ontem, tá de pé, foi o que foi mesmo? Foi que você dá o Fusca e a Brasília no açougue lá, tá fechado? Foi, moço, eu não volto pra trás do negócio, não. Levei uma salgada na testa, no domingo, de ressaca. Depois do munhaco bem, né? Peguei e vim pra cá, Geraldo, da CF4000, entreguei os carros pra ele, falou, só que no começo tem que dar uma mão, não sei nem como é que mata um boi, nunca matei um boi e não sei mexer com o carro, não vou ajudar você. E ali foi um aprendizado, não ganhei dinheiro, mas foi um aprendizado, aprendi muita coisa. E nisso, eu cheguei num curral, ele sempre tinha um Fusquinha, consegui um Fusquinha, tirou os bancos dele, era um Fusca caminhonete, entendeu? Que Deus tenha no bom lugar, eu sou ouvido Zé Mira, já estava meio de idade, e cheguei lá, um gado mestiço arisco, rapaz. E eu sempre fui assim, um negociante, você vai lá assim, ó, vou vender isso pra você, eu não quero, mas eu ofereço pra você, certo? E chegou e falou, Rodrigo, você não me, tô com essas vacas aqui, e eu não tô aguentando mais, você não me compra, eu te alugo o terreno? Ah, rapaz, seu Vitor, o negócio é o seguinte, o gado me serve por tanto, te pago tanto de aluguel, certo? Por tantos anos. O velho me esticou a mão, falei, puta merda, agora eu vou morrer de trabalhar. E eu já tirava um leitinho ali no Bom Retiro, vendi no açougue, né? Aí fui pra lá, Geraldo, pensa num gado arisco, moço. Cabeçada, eu tava aguentado, a cocheirinha abaixo, juntava na castrava e vaca comendo na cabeça, um gado mestiço, acostumado só com o velho, certo? Mas ali, eu vou resumindo a conversa pra você, eu cortava uma caminhonete de cana, uma F4000 em Virgínia, que não tinha trato ali, motor B13, ele me arrebentou com o queixo. Que dá de coisa. Certo? E sem luz, né? E ruim de água, certo? Eu cheguei a tirar 300 litros de leite lá, certo? Aí eu vou te contar uma história que você vai gostar agora. Esse dedo aqui, ó, você tá vendo que tá costurado? Eu tava fazendo uma silagem lá pro Andrés, em Virgínia, fui molar a máquina, foi na época que tava sem ponte, tinha acabado de cair a ponte aqui em São Sebastião. Quebrou um pedaço da pedra, que é a mola, voou um pedaço de faca aqui, ó. Esse aqui ficou pendurado só na pedra, certo? E correndo, foi pra Virgínia, negócio feio, e ajeitaram, levaram pro São Lourenço, operou, emendou o dedo, beleza. Geraldo, no outro dia, o retireiro chega em mim e fala, não volto mais. E eu com o dedo arrebentado. Dedo amarrado. Enfiei uma sacola na mão, amarrei e fui. Geraldo, você pensa um homem molhar a cueca de dor e sortar água nos olhos, que às vezes você ia pra teteira, que já tava com teteira já. Um grande amigo meu, Pedro, lá de Tendu, ele arrumou um jeito que o mesmo motor que picava a picadeira tocava ordenha, mas não tinha luz, né? Só que você apôs, você dá uma bobeira que sempre faz, um dedo não faz falta demais, né? Escapava, batia, entendeu? E toda hora batia, né? Até mesmo, né? Aí cheguei a tirar 300, quase 350 litros de leite lá, isso pra mim já foi uma vitória. Só que esse sonho que a gente tem, que quer realizar, vai acabando ficando caro. Você vai desgastando. Eu levantava todo dia 3 horas da manhã, 3h30, tive um companheiro bom, Gil, entendeu? Acabou que agarrava comigo pra você ver. Você sair dali, ir lá em Virgínia, buscar uma caminhonete de cana, bater a ração numa fazenda que foi do meu avô, que é o Paulo que tá lá hoje, ele deixava bater a ração lá pra ficar mais barato, entendeu? Então foi uma vida assim de muito sacrifício, certo? Aí tem hoje, assim, eu começo, às vezes tem dia, né? Eu começo a pensar, mas será que eu passei por isso tudo mesmo e tô aqui? Entendeu? Eu achei muito engraçado, eu vou oferecer pro seu ouvido não entregar pra mim, né? Aí quando veio só esticou a mão, velhinho, foi seu, toma conta. Então é uma vida desde que nós estávamos conversando no começo, desafio. Eu não falo sofrimento, eu falo assim, que palavra que eu vou te explicar? Nas dores que você vai aprendendo a crescer. Né? Então por isso que hoje eu só tenho que agradecer e vamos para frente, não vamos desanimar não. Né? Nós temos que procurar incentivar a pessoa para ir para frente, que eu falo para todo mundo, tenta, não conseguiu, não deu certo, tenta de novo, mas nunca deixe de tentar e sonhar. O homem, a hora que para de sonhar, Geraldo, pode esquecer da vida, né? Então um homem morto. Eu acho também. Entendeu? Levo isso pra mim, levo isso pros meninos, pra gente poder deixar de sonhar, acabou a vida. Você tem que, é aquilo que eu te falei, se saiu, você sai com a caneta e um caderno ali. Então procura escrever direito, né? Não escreve que não deve, não. Gostei dessa do sonho, que eu acho que completa muito isso que nós estamos falando. E aí a gente entra naquela parte que vocês ficam à vontade de falar o que acharem que deve, o que pode e tal. Falar da família. Eu acho que é muito bacana isso vocês aqui na cidade,
Pra quem não conhece aí, tem dois meninos maravilhosos, dois figuras, o Zé e o João, dois meninos que todo mundo gosta e que vem nessa essência sua que o tempo inteiro a gente falou aqui. E você falando de sonho, desde o moleque lá atrás de Virgínia, ao homem hoje, pai de família, mexe com os negócios, o que isso vocês hoje transferem para os meninos? Eu queria que vocês ficassem à vontade para falar sobre isso, que vocês pensam para eles, por exemplo, vamos dizer assim, ô pai, eu quero fazer tal faculdade, vamos supor. Eu quero ser tal coisa, mãe. O que eu faço? Aquilo que vocês falaram de não é dar nada de mão beijada, mas também não deixar faltar. Como é que é isso para vocês? Que vocês pensam com os meninos? O João já mais velho, daqui a pouco já tá aí, correndo o mundo aí. O Zé vem depois. O que vocês pensam disso? O João tem uma mania. O sonho do João é ser caminhoneiro. Eu fui caminhoneiro também. Isso aí. Gosto do barulho. Caminhoneiro, Geraldo, é sonho de criança e ilusão de homem. Eu fui caminhoneiro, cortei esse Brasil inteiro também. Eu sou que nem Bombril, tive 1001 utilidades, sabe? E ele tem esse sonho e eu não posso cortar esse sonho dele. Mas procuro incentivar por ele. E já tinha parado de estudar, que a mãe dele bateu firme e eu também. Não, você vai estudar, pelo menos pegar um diploma, você vai ter que fazer. Certo? Mas por ele já parava. Aí eu até falei um dia, caiu só isso. O João tá meio queixudo, eu vou levar ele pra roça, vou apertar serviço nele. Mas não adianta. Ele tem que incentivar a estudar. Eu não pude ter esse estudo, mas eu não, assim, como é que eu vou te falar? Eu não acuso ninguém. É que na situação, quando eu não... A realidade da época era outra, né? Com certeza. Que eu falei pra você do sofrimento, eu com a minha mãe, e passamos, e eu não tive essa chance de poder, né, que nem meus filhos têm hoje, poder estudar, ter assim, eu não pude ter isso aí, entendeu? Mas se você pensar, falar, se arrepende, não arrepende nada. Eu só agradeço. Isso aí. Entendeu? Eu só Tem que agradeço. arrepender às vezes do que não fez, do que fez vai aprender. Se for errado, serve de aprendizado, não é isso? Se Deus me der vida e saúde, eu quero manter meus filhos no caminho certo, né? Para o mundo não bater neles. É isso também. Que eu paguei um pouco do mundo, moço. É isso. Hoje a gente vê muita gente queixuda aí, mas não quer que não saiu no mundo. O mundo ele deixa o caboclo ligeiro, viu? Né? Então o mundo tem dois caminhos para você. Tem um caminho certo, que é um caminho mais difícil, e tem um caminho errado. Então eu preferi pegar o certo, pagar um preço mais caro, que é mais dolorido. Você pega o errado, é um caminho mais fácil, mas não é um caminho bom no final dele. Sem dúvida nenhuma. Entendeu? Então eu sempre falo, procure escrever o seu livro da melhor maneira possível. Entendeu não? Procura da melhor maneira possível. E sempre seja verdadeiro, seja transparente, né? Às vezes tem muita pessoa que quer viver, vive o que não é. Isso aí já é um trem ruim, né? Entendeu? Seja simples, que nem onde que eu chego, amizade é um dinheiro que ninguém consegue comprar uma amizade verdadeira. Você chega num lugar que não tem, você mencionou uma pessoa aí que eu admiro demais, gosto demais, estava agora há pouco ele me ajudando, que eu não sei mexer com computador, essas coisas, preguinho, desde lá do começo. É uma pessoa que vem muito assim do meu lado e vamos e tal, entendeu? Então são pessoas que vai marcando a sua vida, entendeu? Não assim pelo que tem, pelo que é. Porque às vezes não adianta a pessoa ter bilhões, mas a pessoa não tem a essência de ter um amigo verdadeiro. Não tem a riqueza. Aí se torna um homem pobre. Sem dúvida nenhuma. Entendeu? Sem dúvida nenhuma. Uma frase que eu aprendi nessas andadas por aí também é isso. Tem gente assim que tem tanto dinheiro, ela só tem dinheiro. Ela não tem mais nada. E aí vocês o tempo inteiro vocês estão falando disso. Da essência, do aprendizado, da humildade, da força de vontade de fazer acontecer. Pai, eu sou milionário, rapaz. Eu tenho uma mulher que me faz raiva. Dívida pra pagar eu tenho demais. Tem tudo. Eu vou reclamar do que? Tem tudo na vida. Só aproveitar essa deixa aqui, ó. O povo tá mandando alô aqui, ó. O Thales Agro tá dizendo o Rodrigo é um ser humano ímpar, sou fã. A Tamara tá na Austrália acompanhando nós, estamos chegando longe. Aí ó, o Ruth tá mandando aqui, ó, vocês merecem estar onde estão. O Rodrigo é agarrado demais, tá falando aqui. O Ruth é fera, conheci o Ruth através do João Paulo, e conheci ele, já deu pra ver que o sujeito é fera, é gente igual nós O mesmo. Ruth, o João Paulo, vou contar a história rapidinho do João Paulo. Pode mandar. Eu sou padrinho do João Paulo, de casamento, sabe? Pensa num baixinho sem vergonha. Não, figura. Nós dois apertados, rapaz. E ele chega em mim, padrinho, eu tô sem dinheiro, que não sei o que, eu com puteando.
para vender. Eu falei, João Paulo, e aí? Falou, não, é o seguinte, vou levar escutando, mas com 2 anos de prazo. 2 apertados, vai tomar leve escutando, então. Até hoje, nós comentamos, rindo, é um menino que eu admiro muito, merecedor da onde que Merecedor, para só para o Paulo. Tá com o menino Pratafim do lado dele, que é o menino dele, o Joãozinho, certo? O João Paulo, eu, João Paulo, o Rudes, nós viemos tudo de baixo, sofrimento, certo? Levando baque, levando muito não, entendeu? Você presta atenção nessas pessoas que hoje está destacando. A pessoa que já vem num berço de ouro, Geraldo, infelizmente, entendeu? É difícil os que vingam. Às vezes costumam ganhar comodidade, né? É isso mesmo. Então eu falo sempre, é bom a espora sempre estar comendo o lombo pra você ficar ativo, né? Isso aí é um trem pra você ficar ligeiro. Tem que ficar. Isabela, e você? Nós falando do pai, o Rodrigo, agora vamos falar da mãe. Como é que a mãe nisso com os meninos, o coração de mãe, né? Pensando no futuro daqui pra frente, tendo que conciliar tudo isso, né? Olhar a casa, olhar os meninos, ajudar no negócio, estar do lado do marido, sabendo que coração de mãe é um negócio danado. Como é que é isso pra você, pensando daqui pra frente com os meninos? Eu costumo dizer pro João, né? Porque o José ainda tem 3 anos, ele não mas aquilo com 18 já é formado, aquilo com 18 tá mandando um pouco tudo aí. Procura ensinar, pegar firme ali. Mas a gente destaca mais o João por ele já ter 11 anos, né? E com essas coisas, por exemplo, de escola. Ah, não vou, não quero, não gosto. Eu costumo dizer pra ele, João, a gente não faz só o que gosta. Nessa vida, você acha que se eu quisesse, se eu não minha vontade era estar aqui em casa sem fazer nada. Mas não é, eu tô correndo atrás, vou pra um lado, vou pro outro. Então a vida não é essa. A gente não faz só o que gosta. Então você vai estudar, né? Por mais que não gosta, a gente bate nessa tecla até onde eu puder, porque vai chegar uma hora que, espero que não, mas que vai chegar um certo ponto que a gente não é que não vai ter controle, mas ele já vai tomar as decisões ele vai dele. Ter, né? Natural da vida mas, também. Mas enquanto a gente puder, a gente vai pegar firme nessa questão de estudo, de princípios, de que a gente tem que ser, né? O exemplo ele tem, a gente costuma falar para ele, João, o exemplo você tem, né? Basta você seguir, porque a gente procura em tudo, no ensinamento de uma religião, de você acreditar, de você estar ali. Então, hoje eu ainda estava contando, o José, ele chega na igreja, ele ajoelha. Isso daí não é a gente que manda, entendeu? Ontem até postei uma foto dele, esses dias ele me corrigiu. Porque eu não tenho esse costume de chegar na igreja e ajoelhar. Eu faço o nome do pai e o pai dele tem. Ele foi só comigo na missa. Ele ajoelhou, achei a coisa mais linda. E eu falo assim, pra uma mãe ver uma cena dessa, um exemplo. Aí ele depois sentou, passou um tempo e ele me falou, mamãe, você nem pra ajoelhar, hein? Falou desse jeito pra mim, ele me corrigiu, né? Toda vez que eu vou na missa, na igreja, a primeira coisa que eu faço é soltar o joelho no chão para agradecer. E as crianças me observam muito. Então eu sempre falo, tem que ter muito cuidado com o que você faz. Nós somos espelho deles, né? Sem dúvida. Os filhos seguem os passos da gente, certo? E que nem eu falei, eu deixei ressaltado também pra você da menina minha, uma grande menina. Também. Uma moça. Em termos de humildade, educação, né? Ela que me ensinou a ser pai, a verdade. Né? Uma menina que não tem palavras para ela. E eu só desejo que ela continue assim. Que Deus abençoe sempre os passos dela, cresceu. Também, né? Uma moça bonita, seguindo os rumos da vida dela. Isso é bacana demais. Bonita demais, gosta das coisas certas. Também, já ouvi falar. E Geraldo, tem uma coisa, rapaz, o João é um menino iluminado, sabe? Eu passando, a gente sempre tá passando uns pedaços difíceis na vida, que a gente vem no começo apertado. Um dia nós pra Varginha levando um boi pra matar, ele comigo. Isso aí, ele era bem novinho, né? E o caminhão dando uns problemas, me queimando a mão, metendo chave e boi em cima, tinha hora pra chegar no frigorífico. Ele encheu os olhos de lágrimas e falou, pai, não desanima não, sempre vou estar do seu lado e Deus tá com nós. Rapaz, aquilo me deu uma explosão. Você tá doido? Sabe, uma criança, como se diz, corrigir, falei, mas cadê a fé minha? Um menino meu me corrigindo, né?
Aí eu Aquilo falei, ali você tira a força de onde não tem. eu tenho até um vídeo gravado até hoje, que ele dentro do caminhão, falou, pai, nós vamos chegar lá, vamos desembarcar, vai dar tudo certo. Ó, que bacana. Então isso aí são, eu falo para você, as riquezas que eu tenho. Ô Geraldo, uma coisa que eu nunca fui apegado, amigo, em dinheiro. E outra coisa que você nunca vai ver, eu falo assim, 3 coisas que quem tem não fala. É dinheiro, hemorroida e LP do Amado Batista. Certo? Não, mas não fala. Entendeu? Então eu sempre falo assim, seja humilde. Sempre você conhece o meu de hoje, você vê o meu jeito simples, não ligo pra roupa, nada, eu gosto de estar bem comigo, simples. Certo? Seja numa taperinha, que tiver uma cachaça, uma carne ali, eu tô feliz. Um barulho de viola, entendeu? Não? No simples mesmo. Então sempre eu falo as minhas coisas que eu posto assim, é na simplicidade que tá a felicidade. Certo? Agora, o que Deus achar que é pra mim, certo? Eu tô aqui, só agradeço. Pra ele eu tô aqui, certo? Mas sem ganância de pisar nos outros, fazer os outros escados, nunca tive. Entendeu? E carrega uma coisa comigo, Geraldo. Ajudar as pessoas, certo? Que hoje o mundo tá precisando, não só em dinheiro, em palavras. Às vezes você tá num dia, que você tá pra baixo, tudo. Eu chegar você numa simples palavra, Geraldo, assim, 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 Deus tem coisa boa pra você, já vai mudar o seu dia. Certo? E o que a mão faz, a outra não precisa ficar sabendo. A minha mãe fala muito isso. Então eu sempre, ela já viu muito isso aí, eu vou fazer, a pessoa, eu vou pro seu nome, não quero. Sabe, eu não vou, Geraldo, sem sacanagem, ela já pode falar melhor pra você. Se tem um caboclo que é reservado e gosta de ficar no meu canto, aí, o caboclo passa lá, já chegou o caso, né? Essas coisas que tá pra dentro aqui é sua, não. Isso aqui eu pego consignado pra vender. Esses boi que tá no pasto aqui é seu? Não é, rapaz, isso aqui é um amigo meu lá de Varginha que deu de meia pra mim. Entendeu? Se essa caminhonete é sua, eu falei, não é, essa caminhonete o rapaz deixou me vender, porque eu tô andando nela. Entendeu? E eu, assim, às vezes eu tenho vergonha de andar num trem meio chique, que nem hoje tô no Fusquinha ali, tá, tirar umas fotos. O Fusquinha é cheio de porradinho. Eu sou apaixonado. Eu sou apaixonado no Fusca, entendeu? Então, assim, eu sou feliz com pouca coisa. Entendeu? Eu sou feliz com pouca coisa. Se eu estiver junto com a minha família, certo? Se for embaixo de uma ponte, aonde for, e eu estando bem com eles estando bem, eu estou feliz demais, ali está a minha felicidade. É isso. Sabe por quê, Geraldo? O caixão não tem gaveta, meu amigo. E se leva dessa vida o que se vive e o que se come, certo? O resto tudo é passageiro. Você tem que deixar marcado para as pessoas as coisas boas, entendeu? Não? Assim, que nem eu falei para vocês, a anarquia que eu fiz, para contar uma história para um filho, seu pai fez isso, não sei o quê, eu sempre converso com meus filhos sobre isso, entendeu? Eu falo, mas pai, aí que esticar a conversa aí que é o bom. O homem tem uma história para contar, ué. E é o que vai ensinando eles para a vida que eles vão encontrar. Né? Você falou, né, Isabela? Vai chegar uma hora que eles vão querer o mundo deles. Natural com todo mundo, né? Mas que eles não perdam isso que vocês estão passando para eles dentro daquilo que eles vão viver. Né? Vai namorar, vai casar, vai buscar a sua filha, né? Já é moça, é casada, não sei. Então tá levando a vida dela, tá vivendo, né, já a independência dela, mas tudo com certeza dentro desse ensinamento todo que nós estamos falando aqui, né? Bacana, viu? Muito legal. Só dar um alô aqui, ó. A Marlúcia tá falando aqui. A Maria tá aqui, padrinho. Tá aqui, ó. A Edna tá aqui, Toninho, Edna. Obrigado, meu vizinho aqui do estúdio, tá acompanhando a gente aí, valeu pelo alô. Chique demais isso de vocês. Bacana, eu queria agora que vocês falassem isso também. Mas se pudesse, vamos supor, resumir essa parte pessoal. Nós falamos do CNPJ e do CPF, igual eu falei vocês aqui. E os dois têm muita história para contar. Dessa parte do pessoal aqui também. Você, Rodrigo, como um cara que batalhou, que correu, que sofreu, que quase perdeu o dedo, e que tá com os meninos, e o caminhão quebra, você tá ali firme e forte. Você deixar uma dica disso para frente. Para a pessoa, por exemplo, o pessoal que está acompanhando nós, o cara que está às vezes numa dúvida, que está meio ruim, está pensando em mudar de ramo, sei lá, está com alguma dificuldade. Que dica você poderia deixar? E você, Isabela, também, que dica disso para a mulher,
né? Porque muitas vezes a gente fala isso, né? Que às vezes para a mulher pode ser um pouco mais difícil, por conta de, às vezes, por exemplo, na maternidade, vai dedicar ao filho, não vai ter um negócio, ou tem que dedicar ao negócio e ao filho. Então tem essa dificuldade a mais do que o homem, acredito eu. Você também, que dica você deixa? Fica à vontade quem quiser ser primeiro aí, ué. Antes da dica, eu quero deixar uma coisa que eu esqueci também, para você rir um pouco. A história da Ilse, quando ela achou que estava com Covid, certo? Essa história não foi contada. E Covid daqui, Covid dali, eu na estrada comprando máquina, né? Aí eu tava lá em a terra do Mamado, lá, esqueci, longe daqui. O Mamado é um criador de boi cimental, esqueci o nome, Itaí, para aqueles lados lá, estado de São Paulo lá. E eu correndo atrás das fazendas, comprando implemento, vai lá fazer exame, ver o que está acontecendo, se é Covid mesmo, e eu já tomava as cachaças. Aí quando eu vi, rapaz, eu cortando no chão, cansado, rapaz. Aí eles me ligam, você tá sentado ou em pé? Eu falei, tô sentado, dirigindo, trabalhando, né? Vai mandar, eu tô grávida. Achando que era Covid. E era o Covid, corpo meio mole, acabou lendo. Aí o mais engraçado disso tudo, Geraldo, é o João, né? Um dia lá em casa, nós conversamos, engraçado. Meu pai saiu pra viajar, minha mãe apareceu. Aí, Geraldo, aonde que vem um menino iluminado, que eu falo que é filho, é Deus que dá. Ele não planeja nada. Eu falo que ele não foi programado, não foi encomendado, mas ele veio de encomenda. Ele é de encomenda. Você vê, só pra você ter uma base, Geraldo, pra você ver o que é a fé. Eu entrego meus filhos, tudo, a madrinha deles é Nossa Senhora Aparecida. Eu tenho muita fé dela, tô vivo. Eu não sei se você sabe, fui infartado com 32 anos. Eu soube. Certo. Então eu só agradeço primeiro a Deus e ela que está aqui. Ela caiu na escada, certo? O Zé teve uma gravidez de risco. Ele virou, né? E ele adiantou quantos dias? Estava marcado a ultrassom? 21 dias. E chegamos no hospital, aquela correria, tudo, né? Não tinha um médico e tal. Você tem que tocar o pau pro São Lourenço, vamos embora, né? Ô Geraldo, eu falo uma coisa sempre, meu amigo. Não fica sem Deus, não. Chegamos lá, graças a Deus, achamos uma médica boa, atendeu ela, levou ela para a sala, e eu acompanhando. O Zé nasceu morto, amigo. Tirou ele, não chorava nada. Essa aqui prontou uma gritaria. Eu sempre carrego um terço no bolso, certo? Eu encostei num cantinho, foi minha mãe. Não deixa eu perder esse filho, não. Foi mais triste você ver ali aquela gritaria, aparelho, traz não sei o que, ela, um pano na frente dela, e ela gritando, eu quietinho ali, rezando, certo? Falei, pelo amor de Deus, minha mãe, não deixa eu perder esse filho. Quando veio, o Zé fez isso aqui, eu levantei, a moça pegou, vamos levar para o aparelho, moço, faz o que puder, o que não puder, não deixa eu ver o perder o filho, não. Então, Geraldo, por isso que eu falo para você, eu sou milionário, Geraldo, de bênção. Eu sou milionário. De estar aí lá com saúde, sem sequela. Vendendo saúde. Então, eu falo esperto, inteligente. Não eu tenho de reclamar de nada, amigo, só agradecer. Entendeu? E a dica que eu vou falar, Geraldo, é simples. Nunca desista dos seus sonhos. Persista. Pedra que muito rola não cria rima. Você tem que persistir. Se tá difícil aqui hoje, amanhã pode melhorar. Mas se você ficar pulando de galho em galho, você nunca vai chegar no lugar nenhum. Certo? E fácil, não tem nada fácil. Mas se você estiver com Deus na frente, comandando, iluminando, você vai longe. Mas você sem Deus, amigo, eu acabei de falar, sou um avião sem motor, você não decola nunca. E uma coisa que eu quero deixar para todos os pais e mães, né? Um legado. Ensina o seu filho a pescar. Não dá a vara e o peixe na mão deles, não. Não deixa, faz o seu papel, um dia você não pode ver, né? Mas aí o mundo vai estar batendo no seu filho, você não vai estar mais aqui para acudir ele. Então é melhor acorchar agora, né? Que deixar para depois. Então eu acho que é o mínimo que um pai com a mãe deve fazer, é procurar mostrar para os filhos a realidade, o jeito que as coisas é. Entendeu? Eu acho que vocês mostram bem. Pelo pouco que eu vejo, né? Não conheço assim na intimidade, mas como vejo os meninos, eu acho que vocês estão no caminho certinho. Tem muita coisa assim para melhorar, para ajeitar. Nesse mundo louco de hoje, né, rapaz? O mundo, eu falei para você, o mundo é o mesmo. As pessoas que estão diferentes fazendo um mundo diferente. Primeiro, hoje estão perdendo o respeito. Você vai no rodeio lotado.
Você vai num tarde depois que existiu o Star de Funk, que eu nem gosto de escutar esse nome. Que eles têm de rebolando, calça caída, cueca. Antigamente é aqui, moço. Entendeu? Não tem nada contra. Né? Quando vê, eu sempre falo que as brincalhadas penduradas por orelha, o brinco foi feito para a Índia e vou acusar. Que eu sei até hoje. Né? Um negócio de tatuagem, que esse trem não tem nada contra, veja bem. Mas não tem nada a favor. Um dia o João, ela pode confirmar para você, eu adiantei para chegar em casa para tomar um café, que sempre eu não paro em casa, né? O João me deu de topa, veio cantando, eu sentado na mesa da cozinha, tomando um café, o João com um brinco daqueles pendurado de colar. Ok, viu eu, rapaz, levou uma estacada, moço. Falou, opa, chega pra cá. E da onde você arrumou isso, Vem menino? cá, levei a mão na orelha dele, ai, pai, tá doendo, na hora de colocar, doeu não? E arranquei aquilo lá, meio quase arrancando a orelha dele. Deixa eu falar um negócio pra você, João. Depois, o dia que eu não estiver aqui, ou o dia que você estiver andando com suas pernas mesmo, for dono do seu nariz, você pode pôr brinco até naquele lugar. Mas enquanto eu for vivo, eu não aceito isso. Eu não aceito. Embaixo de mim, não. Certo? Porque eu acho que isso aí, eu não, veja bem, eu não tenho nada contra. Claro, é a sua Mas opinião, eu tenho e sempre nada a respeitada. favor E vou morrer pensando nisso. Vou dar um exemplo para você. Meus filhos, todos eles, pega a mão, bença, pai e beija a mão. Você desde criança é assim. E a coleguinha já riu da cara dele. Eu falo, meu filho, o Deus abençoe é muito importante. Não só para os filhos, eu que falo com o seu Geraldo, nós sair daqui, Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Entendeu? Então hoje está acabando. Você vê um filho falar, o cara. Que cara, rapaz? Sou pai. É senhor, Com certeza. entendeu? Não existe negócio de cara. Ah, o meu lá, que não sei o que lá. Já vi esses dias um filho esbarrar um pai aqui na rua do cartório. Isso acontece. Lá doeu em mim, moço. Então por isso que eu falo para você. Um filho que não que não segue os mandamentos de Deus e não respeita pai e mãe, não é bom o final dele. Não é legal. Pai e mãe é feito para respeitar. O tempo todo. Vai, Dona Maria, sua vez. Isabela, com você então, essa mulher que acompanha e que tem que ser mãe, empresária, né, gestora da casa, da família, como é que é isso para você também? E dica que você deixa para mulheres numa situação como você, seja em qualquer ramo no agronegócio ou em qualquer outro ramo que a gente estiver falando. É o que a gente estava falando, né? O José não foi programado. Quando ele veio, né, assim, muito abençoado, graças a Deus, mas foi um susto, porque eu já tinha loja, eu já na loja, e o João pequeno, e é aquela história, né? Meu Deus, como que eu vou dar conta? Mas quando você tem fé e Deus acompanhando a gente, ele não desampara, né? De jeito Não nenhum. desampara, porque hoje eu falo, meu Deus, já passou-se 3 anos e estamos seguindo, cada dia um desafio, e como que eu vou dar conta, e Deus ali abençoando, e eles também, graças, né, a Deus, muito abençoado, muito esperto, né, eles ajudam, o João já faz muita coisa, tá ali na loja, ele tá ajudando. sempre um dia algo. Então, Ele assim, tava lá, né? Tava lá no João Paulo, eu tava brincando com ele lá. Você que não Geraldo, vou ralar o dele. mas é aquela história, Deixa ele, vou mexer com ele, eu tiver com ele. a gente não pode perder a fé, né, Geraldo? De jeito nenhum. A gente tem que carregar ela, porque se a gente não tiver fé, tem dias que não dá vontade nem de levantar da cama. É verdade. Pensar, meu Deus, tem tanta coisa pra fazer, é o que eu falo pro João. João, eu tenho tanta coisa pra fazer, mas se eu falar, eu não quero fazer isso hoje, não é assim. Eu vou fazer pra mim e vai dar certo, e quando vê, já passou o dia, já passou a semana, é cansativo, é 1001 coisa na cabeça, mas quando você vê, você já passou. Quando eu descobri que eu estava grávida, eu falei, meu Deus, como que eu vou dar conta? E tô dando. Tem hora que eu me pergunto, como que eu dou conta? Tem hora, né? Meu Deus do céu. Mas é aquela que eu acabei de falar, a fé. Com fé, com Deus ali do meu lado, eu vou seguindo, enfrentando os desafios, enfrentando tudo que vem pela frente. Tem dias que dá vontade de desistir. Mas aí... Mas é a hora da força também. Mas é um completando o outro, os filhos ali, você vendo eles crescendo com aquela vontade, igual a gente tem, né? De crescer, de aprender, sabe? Então, é o que vale a pena. É a gente não desistir e persistir sempre, né? Que bacana. Ó,
A gente se deixar, nós vamos na madrugada aqui, é o que eu falo, Matheus. Mentira que nós temos bastante pra contar, você entendeu? Mas se deixar, nós vamos na madrugada aqui. Mas dentro daquilo que foi programado, sei da vida de vocês, dos corre, amanhã é preto na folhinha de novo, e vamos que vamos, essa semana, uma semana curta aí, um feriado. Mais uma vez, antes das considerações finais suas da gente fazer o encerramento, eu quero agradecer a Isabela, primeiro o contato que eu fiz foi com você falou que ia falar com o Rodrigo. Quero te agradecer, Rodrigo. Sei da correria e do dia a dia, como nós falamos esse tempo todo aqui, ó, já quase 2 horas de prosa, e vocês prontamente vieram, e na semana passada não deu certo, você falou o tempo todo, Rodrigo. Como eu gostei daquilo, rapaz, na semana passada, você não agradece, porque tem coisa que vem pra gente melhorar. Você falou o Guilherme aqui, ó, chega em casa, bate o joelho no chão e agradece. Você vê o Guilherme hoje tá num negócio em Guapé, nós estávamos falando aqui mais cedo. Ó, você vê, Matheus, você daqui de Oswaldo, começaram pequena coisa, vocês estão 500 quilômetros de distância, prestando serviço, levando o nome de Oswaldo para Oswaldo, uma cidadezinha pequena, tem um estúdio desse, uma equipe dessa, sabe que coisa bacana, e você falou isso na semana passada. Pode você ver. O Guil, ele é assim. Mas não é, Geraldo, nós vamos supor, você está saindo cedo. Vou dar um exemplo, isso aconteceu muito isso comigo já. Você entrou na caminhonete, não bateu, não pegou. Desce, reza, agradece, não é pra você ir pra frente, logo na frente. Todas as vezes que eu tive esse ensinamento, eu tentei ir por força minha, dei com os burros na água. Deu errado. Entendeu? Então eu sempre falo assim, Geraldo, persista nas coisas que é abençoada por Deus. Mas se hoje não deu certo, amanhã vai dar certo nas bênçãos dele. É assim. Né? E assim nós vai indo. E mais uma vez agradecer pelo papel que você está fazendo. Por que eu falo, Geraldo? Nós produtor, é difícil, tem dia que dá vontade de meter o pé no barde. Que é de domingo a domingo, né? Você falou, e eu mexo com roça. E não é fácil, mão de obra está ficando difícil, né? Uhum. Mas é o seguinte, eu vou falar uma coisa, eu quero deixar bem claro com você, você nota isso com você. O cientista é o homem mais inteligente que tem no mundo. Vai pegar o mais inteligente que tem. Ele vai fazer um celular na madrugada, um computador, uma televisão naquela ali. Eu quero ver um cientista sábio fazer um saco de arroz ou um saco de feijão. Não faz. De jeito nenhum. Isso é só o produtor. E o produtor, Geraldo, é um homem abençoado por Deus demais. Oh. Você vê, você faz uma lavoura, certo? Você pode ser o homem milionário que for, você não compra chuva. Ah, mas se você quiser, o caboclo tiver dinheiro, eu avô com a lavoura. Mas se não for vontade de Deus, que a lavoura não dá nada, moço. E se não tiver água agora? Entendeu? Então, a partir do momento que você põe na sua cabeça que é Deus, os planos estão tudo na mão de Deus, que seja feita a vontade dele, aí tudo dá certo. E falo sempre pro povo na cidade, valoriza mais o homem do campo. Eu falo que eu fui criado nisso, estou até hoje, entendeu? Não é fácil, mas o dia que não é cansar, esse povo tá lascado. Vai comer broquete, quebrar mola, fio, celular. E ó, não tá faltando muito produtor cansar não. Que vem tempo que a marreta tá comendo na cabeça nossa. Você sabe que você mexe também. Entendeu? Então, mas eu peço a Deus, né, que continue incentivando. Hoje tá difícil, amanhã vai melhorar. E procurar trazer, que nem os filhos meus, na essência, para aprender. Que nem você vai pegar um caboclo desse, não desfazendo dele, como é que chama? Mateus. Certo? Ele é craque nisso aqui, eu não sei fazer isso que ele tá fazendo, nem se pagar eu mexer com estrela, eu não sei. Mas ele não muda num gaiola e laça um boi. Por quê? O negócio dele é outro, mas então eu quero ensinar meus filhos, na falta minha, se for preciso é pegar e lá fazer. Agora se eu não ensinar, só vai acabando. Hoje você vê um caboclo, eu falo assim, ó, o boi nasceu pra todo mundo, mas nem todo mundo nasceu pro boi. Eu gosto dessa frase sua. Você entendeu? Tá acabando os caboclos que faz isso aí, joga no maço um boi de ruba, cura. Que o boi subir essa força que tem, que nem mulher. Ninguém mexia. Mulher não sabe a força que tem. Vai dizer, ô, Isabel, chamar de boba. Né? Você podia arrumar um médico, um doutor, vai arrumar um caboclo feio. Sem dinheiro, pra que isso? Nada. Agora, se completando o tempo todo. Agora você entrou no barco, a canoa furou, você aguenta. Vai tampando buraco. Ó, mas chique demais. Eu quero agradecer a vocês de coração pela possibilidade de ter vindo aqui, de contar um pouco da história de vocês, que segue com certeza, e é muito bacana da gente aprender, e é o que eu falo, a ideia é pegar a gente daqui mesmo, de Oswaldo da região, para mostrar para esse Brasil todo aí, através de rede social, através depois, né, vai para o canal do YouTube, e daí para o mundo, se Deus quiser, e nós aqui em Oswaldo,
pequenininho, no jeito nosso aqui, tem, por exemplo, um casal igual vocês, um destaque como esse. Então, muito obrigado, Isabela. Você ainda falou pra mim que o que eu vou fazer lá, eu vou falar o quê? Eu tô nervosa, nervosa do quê, moça? Vocês têm coisa demais pra falar e pra ensinar nós. Então, meu muito obrigado, que Deus abençoe vocês, continue o tempo todo abençoando desse jeito. Vocês fiquem à vontade também para suas considerações finais e depois eu faço aqui um resuminho também como forma de agradecimento. Fique à vontade. Primeiramente, eu, Geraldo, agradecer a Deus e a Nossa Senhora Aparecida mais uma vez. Amém. E você, né, se você não tivesse iniciativa de fazer isso aqui, nós não estávamos aqui também. Isso aí eu acho uma coisa muito interessante para a cidade e você deve persistir nisso, que eu tenho certeza que você vai longe nisso aí. Entendeu? Você é uma pessoa que a gente vê que você faz pelo bem. Entendeu? Sempre você está procurando. Eu sou muito de observar as pessoas, não de ter inveja, observar as atitudes. É num evento, eu vi lá a notícia lá, você no leilão, é no rodeio, você sempre ali, e sempre humilde, eu acho que é a humildade que você carrega, entendeu? Amém. Então que Deus, Nossa Senhora, te abençoe muito, que você continue essa pessoa que você é, e o que depender de nós, da Rodrigo Tratores, tanto eu como a Isa, e precisar de nós, então com as portas abertas para você lá. Oi, de mim também. Pode ter certeza. O Gui, o menino aí, agradecer você também, que tudo aqui faz parte, se eu não tivesse aqui, não saía nada disso. Não dava nada disso, exatamente. Tem que ter um agradecimento a todo mundo. Obrigado, viu? Isa, fica à vontade. Agradecer, né? Mais um desafio vencido, né? Aí, Geraldo? ó, dos tantos da vida, esse tirar de letra. Porque fácil não é não de estar aqui. Não de estar na conversa, mas de pensar que tem câmera, mas estou vencendo mais um desafio. Não, é que nós falamos, é sentar e conversar, se nós estivéssemos no boteco. Agradecer pela oportunidade, que Deus abençoa, né? Amém. Se continue só crescendo, né? Amém. E estamos aí, o que precisar de nós estamos... Igualmente, conte comigo, quero ver sucesso mesmo com vocês a cada dia. Eu falo que eu fico feliz demais de ver os amigos, de ver as pessoas que a gente conhece crescendo na vida, crescendo no bem, como você falou, sem pisar em ninguém, sem desfazer de ninguém, sem chachar mais que ninguém, cada um na sua, vencendo o desafio, e é bacana demais isso. Sempre torcer pro próximo, né? Sem dúvida. Sempre torcer, não... Aplaudir. Você pensar que nem hoje, eu vou dar um exemplo. Eu vejo você andar na bicicleta, eu quero que Deus abençoe que você não me viajar, certo? O que acontece? Tem gente que vê o Rodrigo hoje, né? Ele quer ter as coisas que eu tenho, mas não sabe o preço que eu paguei para ter. E mesma coisa, ver você hoje, ver o Leandro tá indo bem, tudo, o meu pai não, mas vocês fizeram merecer, sempre estava junto com seu pai, vocês seguiram o passo do seu pai. Então, dando continuidade bem, graças a Deus, que eu estou vendo. Por quê? Você escutou o pai, pai e mãe, né? Então, o filho que escuta pai e mãe é bem sucedido, né? Então, que se Deus, Nossa Senhora, te acompanhe assim na sua trajetória e que você vai cada vez mais longe. Amém. A nós todos, com certeza. Então é o seguinte, pessoal. Finalizando por aqui o nosso quinto episódio, eu avisei pra vocês, nós mudamos o dia, mas não perdeu a essência, principalmente o conteúdo, que eu tinha certeza que ia ser da prateleira de cima. Finalizando aqui o nosso quinto episódio do Conversa Fiagro, pela primeira vez recebendo duas pessoas ao mesmo tempo no estúdio, e foi um bate-papo muito legal, que se deixar o Matheus vara madrugada com nós, né, Matheus? Então, nosso muito obrigado mais uma vez aos apoiadores desse projeto, ao Cicobi Credivar, a JC Break, a Cavalcante de Biase e também a Rodrigo Tratores. Durante essa prosa toda nossa aqui, que já bateu 2 horas de prosa, eles foram falando, eu anotei uma coisa aqui, uma coisa ali, uso isso como forma de agradecimento. Se eu falar alguma bobagem aqui, pode interromper, pode cortar, mas nessa prosa toda sua aí, saiu alguma coisa mais ou menos assim, ó. Para falar, então, da verdadeira essência e é que compõe esse projeto, recebo aqui Rodrigo Tratores e Isabela Deodoro. De longa história de persistência, guiado pela luz divina, sempre buscando o seu trabalho, fazendo acontecer, com essência de quem faz valer a pena. Do trator velho que você falou, ao empreendedorismo, do sonho de criança ao empresário de sucesso. Muito bacana cada passo da vida. Com humildade e vontade de vencer, sem medo de crescer, cresceu. Isso que segue na vida. Com uma fortaleza do seu lado, que daí tem uma mulher que soma e faz junto os resultados da sua vida, pessoal e profissional. Faz valer a pena o que passou para topar os problemas e vencer a cada dia.
Isso é mole para a turma do Ribeirão. Eu tive que copiar isso para dizer que ela saiu de casa com vontade, queria estar lá, queria estar com o pai, mas com incentivo da mãe, saiu do Ribeirão para o mundo. E novamente, isso é mole para a turma do Ribeirão. Sempre temente a Deus, vocês dois, tudo que vocês falam de Deus, temente a Deus, vencem as lutas da vida juntos, com simplicidade, com humildade. Vencem o medo, o tempo todo também. A Isabela falou disso e depois no final ela falou, ó, mais um medo vencido. Vence um medo junto. Por quê? Porque um completa o outro. Conhecendo uma pessoa certa para estar ao seu lado, você citou sobre isso, segue a vida começando do começo e vencendo cada batalha. Persistiu, conquistou, venceu o medo do sogro e construiu a família que construiu. Com isso, um ser humano que com a caneta e o papel escreve o seu livro da vida a cada dia, a cada página. Com isso, a vida junto com a Isabela, com o João, com o Zé e tudo mais, vivendo o hoje com persistência e com muita fé em Deus. Muito bacana e o tempo todo vocês falam sobre isso. E assim, vocês dois com respeito mútuo entre os dois, com o diploma da vida, você falou, eu carrego o diploma da vida. Com o diploma da vida, segue firme no negócio para vencer a cada dia. Buscando a sabedoria no simples, vendo Deus em tudo, vendo Deus na essência dos mais velhos, quando você falou que procura aprender, sendo homens no sentido da vida, o homem como nós falamos, não é homem no sentido masculino, o homem no sentido da vida, do correto, do fio do bigode, o tempo todo você falou isso, com isso para ser uma pessoa melhor. Com o companheirismo da mulher, vence as dificuldades da vida, sem deixar que isso atrapalhe vocês, jurando viver juntos, fazendo de tudo para viver bem. Você falou isso o tempo inteiro, que o juramento de Deus a gente segue aqui, dando valor às conquistas, passando isso para os filhos, fazendo valer o valor de cada coisa, fazendo, o resto eu gostei, fazendo um mar bem feito para não deixar defeito, e segue com isso os rumos a cada dia. Do início da nação no ladeiro, agarrou as chances da vida, até mesmo nas portas fechadas, vencendo os desafios, pois as portas fecham e as janelas abrem. Aí, com a sua fé, bota o joelho no chão, tira da força do que não tem e torce para as coisas acontecerem. Observando a carência da região, foi buscar com peça, com acessório, com serviço, para oferecer o que por aqui não tinha. Com isso, não tinha isso. E a cada dia cresce, com certeza, como os dentes de uma engrenagem que você fala o tempo todo. E a Isabela é um dente dessa engrenagem que faz a coisa rodar. A Isabela que aprendeu com a Letícia e quis buscar o tempo todo para dizer, não, para aí, eu vou mexer nesse daí também. Aprendendo com a Letícia, sabendo de trator, buscou aprender para empreender aquilo que nós falamos naquela hora. E aí, se vira e se virou. Foi o que você falou para ela, não é isso? Se vira, se virou. Com o Rodrigo acreditando em mim. Ela, como diz, exerce a gratidão por todos os que ajudam e ajudaram, sendo grato nas orações diárias. O tempo todo também vocês agradecem por tudo que acontece. Eu tenho certeza que isso volta para vocês. Do homem realizado, sabendo de onde veio, aonde chegou e ainda tem para ir. Da mulher crescida no aprendizado a cada dia, com força, sendo uma pessoa melhor. E aí ela falou que marcou nessa live para mim. Se hoje eu perder tudo, eu sou rica. Essa frase bateu demais. Subindo de degrau em degrau, buscando as coisas boas para oferecer sempre o melhor, em serviço, em peça, em acessório, sem carregar preguiça. Vai lá e faz, com vontade de vencer, com fé em Deus no caminho certo. Não tem como dar errado. Foi onde você falou, sempre fazendo que gosta, a gente não trabalha. A gente vai e fica bem e vence os esforços da vida, na diversão, no momento e na paz. Passando por isso tudo, vencendo os desafios, mas sem sofrimento. Tirando disso, lição para a vida toda. Sem nunca deixar de sonhar. Escrevendo o livro da própria vida de vocês dois a cada dia. Sendo rico das coisas que o dinheiro não compra. Muito obrigado pelo que vocês passaram para nós. Isso dá um livro para nós escrever aqui, Rodrigo, Isabela. Deus abençoe vocês. Não, isso aí dá um livro do que vocês passaram, eu só transmito. Isso aqui é conversa que vocês passaram para nós, ensinamento. Obrigado, que Deus abençoe. E com certeza. Isso aí, Geraldo, mostra que o senhor, eu acabei de falar lá atrás, né?
Deus dá um dom para cada pessoa. É um dom que Deus te deu. Amém. Você montou um livro rápido aí. Uai, Deus, tá, ninguém a tira conversa é sua, eu só escrevi. Você é o autor. Nada, o conteúdo é seu, o livro de cada dia. Isso aí é uma sabedoria, um dom que Deus te deu. Amém. Conserve isso aí. Amém. Sempre. Ó, pessoal, mais uma vez, 9 da noite, nós com 2 horas de prosa aqui. Mais uma vez, meu muito obrigado. Tem uma galera com nós tudo aí. O pessoal mandando alô, o Hudson tá mandando mais. O Henrique tá mandando aqui. Um abraço para vocês todos que acompanharam a gente nessas 2 horas de prosa. Com certeza, eu falei para vocês. Ia mudar a data, mas a essência ia ficar lá em cima, o conteúdo ia ficar lá em cima. Mais uma vez, nosso muito obrigado a todos vocês que estão com a gente aí. Se ligam com a gente, gravado hoje ao vivo. Daqui uns dias está no nosso canal no YouTube, está no Spotify, está no Instagram, está nos cortes, no TikTok. Nós vamos estar espalhando esse conteúdo de muito aprendizado para vocês. Fiquem com Deus, um abração e até a próxima. Gratidão a todo mundo. Obrigada. Gratidão, obrigado. Show de bola. Show, Adeus! Alô!